Eu sou a Nemi e eu tô aqui para te falar tudo sobre eclipses. Você sabia que eclipse é um marco de mudança significativo, principalmente na área onde ele acontece no seu mapa? Eclipses, antigamente, né, quando a gente tinha astrólogos somente trabalhando para pessoas, né, em cargos de poder, por exemplo, ele era um dos indicadores de grandes ascensões políticas, né, e de líderes e também de grandes quedas, né. Por exemplo, a gente teve um cenário agora, para quem estuda astrologia, que foi muito interessante. Por exemplo, o Trump, né, ele foi eleito quando teve um eclipse ali forte, no mapa dele, né, no ascendente, e agora o Biden também, né, também nesse processo dos eclipses, pegando forte no mapa dele também. Então a ascensão e a queda de grandes líderes, né, dentro do processo coletivo ou do mundano, como a gente fala, eclipses são realmente marcos interessantíssimos. Na prática eu percebo também em relação a nós pessoas comuns, tá, como marcos de desenvolvimento importante. A gente tem uma tendência, que é bem humana, a fatiar o tempo, a congelar o tempo, né? Então, são 5 horas da tarde, então, nossa, são 5 horas da tarde, ponto final. A gente esquece que o tempo não para. Quase poético isso, né? Mas é realmente esse movimento, o tempo ele é contínuo, né? O passado, o presente e o futuro estão vivendo aqui, neste exato momento, certo? Eles se entrelaçam. Então, quando a gente fala de eclipses, por exemplo, hoje a gente tem um eclipse em Gêmeos, certo? Então, a gente tem todo um cenário, né, um indicador astrológico para a área de Gêmeos no mapa. E lembrando que todo mundo tem a área de Gêmeos no mapa, tá? Não é só a pessoa que nasceu com o Sol em Gêmeos, como a gente tem uma tendência a pensar, né, astrologicamente, a pessoa é geminiana. Não, todo mundo tem todos os signos no mapa, certo? Que correspondem a uma área da vida. Então, esse eclipse, por exemplo, de hoje, ele pode estimular o mapa de uma pessoa para a área de relacionamentos, como para outra pode ser uma questão de carreira, tá? Então tudo depende do mapa. Mas eclipses eles estão ligados a um processo de mudança que não é necessariamente no dia do eclipse. No dia do eclipse a gente tem aquele marco que aflora. Porém, eles são trabalhados em processos, né, em desenvolvimentos de 18 meses. A gente já está nesse processo de desenvolvimento agora, então este eclipse de hoje, ele faz parte, né, deste processo que vai até dezembro de 2021. Então, vamos aprender a enxergar os eclipses no nosso mapa, ver o que ativa, o que aciona e principalmente qual é essa correlação do eixo, né, de Gêmeos e Sagitário, que é onde esse processo está acontecendo, tá certo? Eu sei que o astrologuês, às vezes ele é um pouquinho complicado, certo? É muita informação ao mesmo tempo, são muitos dados, né, pra gente cruzar, pra gente entender um cenário com mais precisão, mas não se preocupa. Aqui a gente vai avaliar de uma maneira simples e objetiva, para quem realmente não tem tanto conhecimento ainda, né? E claro, quem é mais avançado vai conseguir acompanhar a linha de raciocínio, né? Fazendo realmente um caminho de desenvolvimento maior, um olhar realmente mais apurado. Então qualquer pessoa pode assistir essa aula, qualquer pessoa pode acompanhar sim. E sempre é importante entender que quanto mais conhecimento você tem, mais você vai realmente entendendo um cenário maior, certo? Então, a gente vai levar num passo a passo, primeiro olhar realmente o mapa, perceber qual é a história daquele mapa e depois eu vou ensinar você a pegar esse mapa e projetar no seu mapa, para você ver o que significa para você, né? E não esse contexto muito generalizado, tá certo? Eclipses, eles estão ligados a prenúncios de mudanças e de acontecimentos significativos, tá? No nosso mapa. E, por exemplo, se você for uma pessoa que, assim como eu, né, nasceu no eclipse solar, porque a gente tem o eclipse lunar e o eclipse solar. O eclipse solar acontece na lua nova e o eclipse lunar acontece na lua cheia. Então, eu nasci e 2 horas depois era um eclipse solar, com o estélio em leão. Então, imagina, eu nasci com o estélio em leão, né? Ou seja, eu tenho 6, 7 pontos em leão no meu mapa, todo mundo ali juntinho na área de leão, mas o meu sol estava eclipsado, o meu sol não aparecia, né? Olha assim, o poder de entendimento disso para uma interpretação na questão de eclipses. Então, o cara que comandava tudo aquilo, o cara que brilha no céu, naquele momento em que eu nasci, ele não estava lá, né? Então, é um processo de desenvolvimento interessante para o quê? Para eu entender realmente toda essa área de stellium no meu mapa, né? Stellium, para quem não sabe, é quando a gente tem 2 ou 3, né, pontos pessoais num signo só.
Então, eu nunca tinha entendido realmente toda aquela área da minha vida, tá? Que era o processo de carreira, de conhecimento. Por mais que eu tivesse, por exemplo, trabalhando com alguma coisa que eu gostava, né? Eu sou formada em comunicação e marketing, pós-graduada, todo aquele caminho, né? Tradicional. Sempre fui apaixonada por semiótica. Eu trabalhei muito tempo, né, em comunicação e marketing multinacional, morei fora do país, trabalhei fora do país. Eu tinha, assim, todo um cenário que era interessante e cabia no meu mapa. Aqui eu quero deixar claro que existem várias possibilidades dentro de um mapa, então não existe uma verdade única e absoluta. Eu já vivi 2 ou 3 experiências ligadas a um ponto só do meu mapa, que está ligado a essa área. Então eu trabalhei fora do país, né? Eu sou regida por Sagitário, né? Com Júpiter lá cravado no meio do céu, por signos inteiros, joga tudo para 9, né? Quem é um pouquinho mais avançado vai entender aqui. E o que aconteceu que eu fui percebendo nesse processo dos eclipses, certo? Quando eu fui fazer vestibular, eu não estava muito certa ainda do que eu queria. Eu ia seguindo um processo natural, né? Meu pai era médico, vou fazer medicina, mas sempre, não sei, parece que eu não me encaixava naquilo, né? E aí, eu resolvi, do nada, fazer publicidade e propaganda. Não me pergunte do que, da onde que surgiu, né? E aí eu fiz. E óbvio, eu estava estudando para medicina, eu passei super bem, né? Porque a pontuação para medicina você precisa chegar no topo. Então, eu passei super bem. Aí eu resolvi, vou cursar só um semestre, né? Ali, o que aconteceu? Foi o primeiro retorno de nodos que está atrelado aos eclipses, né? A gente vai ver isso na aula também. Então foi um primeiro ponto onde a gente teve um retorno que estava atrelado a esses eclipses, a esse eixo de eclipses. Então já teve uma primeira ativação de um processo de mudança, né? Que estava ligado àquela área do meu mapa, que era assim, poxa, o que eu vou fazer na minha vida, né? A gente fala de carreira, mas é muito mais que isso, né? Tipo, o que eu quero ser, né? O que eu quero fazer? Aí comecei a cursar, né? Falei, vou cursar só um semestre para ver como é que é, né? E tal, aquela coisa. E amei, né? Eu sou uma pessoa muito reservada, eu sei que às vezes parece aqui que eu sou super comunicativa, eu não sou, tá? Eu tenho Saturno na 10, quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou super reservada, eu sou super quieta. E quando eu fui fazer comunicação, eu entendi comunicação como um processo, né? Comunicação não é falar, né? Então estava muito interligado, por exemplo, ao meu Mercúrio em Leão, então tinha toda uma correlação de mapa e eu fui percebendo, quando eu fui aprofundando em astrologia, né, que eu saí do arroz com feijão, que eu comecei a entender, poxa, eu nasci num eclipse, né? A partir do momento em que esses eclipses eles foram ativando ali justamente aquele ponto, eu fui percebendo movimentação importante, tom de mudança importante. O marco para mim mais significativo foi realmente quando esse eclipse caiu em cima do meu sol natal, um eclipse solar novamente, tá? E aí o que eu tive? Repetição de padrão, exatamente, o sol eclipsou de novo, e ali foi o momento em que eu tive que decidir, astrologia é hobby ou é carreira? E eu, né, seguindo a astrologia, eu vou ter que me desvencilhar de todo esse passado de terninho multinacional, crachá, né? Eu tô preparada para isso porque, poxa, a gente tem um cenário, né, que você tá, digamos, num emprego convencional, CLT, benefícios, né? Tinha um currículo super bom. De repente eu, entre aspas, largo tudo e digo, ok, vou trabalhar com astrologia. Venhamos e convenhamos que, no mínimo, as pessoas me olharam e disseram, meu Deus, coitada, pirou, né? Mas ali começou um processo que está muito ligado, inclusive, à questão do eclipse solar. Quem me segue há muito tempo no Instagram, por exemplo, sabe que eu não aparecia. Eu fazer o que eu estou fazendo agora é realmente muito esse marco de expansão solar. Eu aparecia só as mãozinhas, né? Aí um belo dia eu resolvi aparecer. Então essa questão da expressão, né, do sol, que é a nossa consciência, aqui muito ligada à questão de carreira, quando eu jogo na 9, né, que vem toda essa questão da astrologia e do conhecimento, né, e dessa profusão e realmente me colocar, me mostrar, então isso tá muito ligado quando você calcula matematicamente, né, o mapa. Você vai vendo que foram ativações que foram acontecendo, tá? Claro que aqui eu falando parece que foi tudo muito simples, muito rápido e não.
processos significativos, tá? Então, o que eu quero ensinar aqui é você a ver isso no seu mapa, você saber calcular ciclos e você conseguir entender, toda vez que você olha para algo dentro da astrologia, que tudo faz parte de um ciclo e que não é simplesmente uma fatia do tempo, tá? Não é simplesmente o eclipse de hoje. O eclipse de hoje está inserido dentro de um contexto, dentro de um eixo e dentro de um desenvolvimento. E se por acaso você é uma pessoa que dentro de um padrão natal nasceu num dia de eclipse ou muito próximo de um eclipse, então para você ainda tem mais peso, né? Porque repete um padrão astrológico, tá? Mas para todas as pessoas é interessante, é importante, tá? Vem nesse processo de desenvolvimento, de desabrochar daquele entendimento daquelas duas áreas do seu mapa, tá? E ajuda muito quando você já entra nessa história consciente. Porque quando você está inconsciente, você está vivendo ali, a vida vai acontecer da mesma maneira. Você sabendo astrologia, você não sabendo, certo? A astrologia é simplesmente uma ferramenta que te auxilia no processo. Quando você está meio inconsciente, você começa a estudar astrologia, que você começa a aprender a ligar, né, os pontinhos, você chega no final do ciclo e você diz, caramba, peraí. Aí você pega de volta e você diz, nossa, realmente, tal coisa aconteceu, aquilo ali se desenrolou, né? Quando você vai mais consciente, você já tem essa percepção de antemão. Então, se acontece alguma situação que pode ser, por exemplo, uma oportunidade de mudança, né? Ou pode ser, de repente, alguma informação que chegue para você, já que a gente está com o nó do nodo em Gêmeos, né? Uma informação importante para você que chegue dentro daquela área da sua vida e que possa fazer uma diferença para você, de repente, não agora nesse processo, mas lá no final, ou de repente carregando para um próximo ciclo, uma informação que você teve agora. A vida ela é muito sutil e ela acontece muito mais nessas entrelinhas. Quanto mais ciente disso é que a mágica acontece. Aí você vai vendo como realmente a astrologia é um reloginho quando você sabe utilizar ela e quando você se aprofunda realmente, né? E sai dessa esfera de simplesmente o meu signo solar é tal, tá certo? O que a gente vai aprender nessa aula de hoje? A gente vai aprender o que são os eclipses, né? De uma maneira um pouquinho técnica. A gente vai entender a diferença entre o eclipse lunar e o eclipse solar. A gente vai também perceber e analisar dentro do nosso mapa esse caminho de desenvolvimento dos 18 meses. A gente vai entender também o porquê que os nodos, né? A avaliação dos nodos, eles são importantes dentro desse processo, tá? De eclipses. E eu vou mostrar também, por exemplo, o mapa do eclipse de hoje pra gente avaliar, né? E depois eu vou mostrar como que você projeta isso no seu mapa natal para entender como que funciona para você. Depois você pode fazer isso para todos os eclipses do ano, tá certo? Uma coisa que é sempre importante a gente ter entendimento é que existe uma grande diferença de análise entre a astrologia natal, que leva em conta a questão do indivíduo, da pessoa, que é um ser pensante dotado de vontade, né? E a astrologia mundana que está ligado ao coletivo. Então, os eclipses, eles têm um peso muito forte na mundana, tá? Quando acontecem eclipses, principalmente quando eles são visíveis, né? No lugar onde eles são visíveis, a gente tem muito essa questão ligada a desastres naturais. Existiu, por exemplo, em 2017, o grande eclipse americano, que realmente ficou visível, né? O Sol estava eclipsado e logo em seguida, nos próximos 6 meses, a gente teve um monte de incêndio na Califórnia, né? Então ele está muito atrelado a desastres naturais, às vezes a questão lunar, maremotos, né? Ou terremotos, vulcões que eclodem. A gente tem a ascensão de grandes líderes e a queda de grandes líderes dentro desse cenário político também. Tudo isso, historicamente, para quem estuda e aprofunda no coletivo, é associado a eclipses, principalmente quando existe um padrão de eclipses, por exemplo, de um líder, né? A pessoa tem um eclipse natal ou está próximo de um eclipse natal e aquele padrão ele se repete, às vezes pode ter uma ascensão ou uma queda, né? Então a gente tem essas diferenças, tá? Aqui a gente vai falar nessa aula dos eclipses ligados ao indivíduo, a pessoa, tá? Quando a gente fala de qualquer coisa de astrologia natal ligada ao indivíduo, é óbvio que você vai ter que entender dentro do seu contexto de vida e dentro do seu padrão de consciência das decisões que você toma também, tá? Porque o meu contexto de vida é um, o seu contexto de vida é outro, o contexto da sua amiga é outro, o contexto da sua prima é outro. Tá? Então essa questão de estar autoconsciente é que é bacana de ir levando, de estimulando, porque isso é treino. É que nem treinar músculo. Quanto mais você vai treinando essa percepção simbólica do que está ao teu redor, mais ela salta aos seus olhos. O que são os eclipses? Eclipses, né, eles têm essa correlação de Sol e Lua em relação à Terra.
Então, dentro da astrologia, o Sol e a Lua, eles são os dois luminares. Sol está muito ligado à nossa consciência maior, o nosso desenvolvimento consciente de quem verdadeiramente a gente é, das coisas que a gente vai realmente conquistando em termos próprios, né? De reconhecimento próprio, tá? A Lua, ela tá mais ligada ao nosso inconsciente, às nossas percepções, aos nossos hábitos, aos nossos padrões, né? De emoção, de pensamento. Então aqui a gente tem os dois, né? O nosso inconsciente e o nosso consciente dançando juntos, certo? Então quando a gente tem o eclipse solar, que é a lua nova, a gente tem o sol eclipsado. Então essa consciência, essa percepção de si, ela meio que desaparece por um momento. E no eclipse lunar é o contrário, a gente tem essa percepção mais ligada às questões das emoções, dos sentimentos, dos hábitos, né? Então a gente tem aí um caminho de desenvolvimento super interessantes quando a gente usa de uma maneira prática. Por exemplo, uma coisa é técnico, tá? Mas de curiosidade é interessante saber se você gosta, né? Por exemplo, de astrologia, de estudar. Um eclipse ele nunca acontece numa distância maior de 18 graus do eixo nodal. Então, para você ter um eclipse, naturalmente você tem o eixo próximo ali. Então, você vai ter um eclipse ligado ao eixo de nó do norte e ao eixo de nó do sul, tá? Então, o que é o eixo nodal, para quem ainda não sabe? Parece aquela ferradurazinha no mapa. É um caminho de desenvolvimento. Então, o eixo norte, que nesse momento está em Gêmeos, é o nosso caminho de desenvolvimento. É para lá que a gente tem que olhar, é para aquela área da vida. Então, por 18 meses, a gente vai ter esse desenvolvimento de eixo nodal dentro da questão geminiana. Então, se para você cai na sua 7, pode ser uma questão de relacionamento, casamento, parcerias longas, por exemplo. E você vai o quê? Se dissipando da questão do eixo sul, que está onde? Em Sagitário. Então, se você, por exemplo, está ativando o seu eixo 1 e 7, está ligado à questão do processo de relações. Às vezes se dissipando de velhas crenças que estão muito enraigadas em você, né? E são signos mutáveis, né? Fazendo essa adaptabilidade, essa mobilidade, essa mudança para um novo cenário que implica na questão de relacionamentos, que podem ser amorosos ou não. Então, onde a gente tem o eclipse, por exemplo, de nó do sul, quando ele acontece em Sagitário, é um se desprender, né? O deixar ir, tá? E quando a gente tem o eclipse de nó do norte, ele está muito atrelado ao processo de mudança, mas para onde a gente tem que focar. E a gente tem uma força muito grande para os eclipses solares, principalmente, tá? Porque o Sol, ele tem um padrão, né, de consciência, sem Sol não há vida na Terra, e sem Sol a gente não enxerga a Lua, né? Porque a Lua, ela tem a reflexão da luz solar. Então, quando a gente tem um eclipse solar, a tendência é ele ser mais, assim, importante. Os dois são importantes, tá? Mas ele tem um peso maior também, tá? Então, a gente tem esse caminho de desenvolvimento desses eclipses, tá? Eclipse de nó do sul para o eclipse de nó do norte, e essa dança, ela vai acontecendo ao longo de 18 meses. O eixo nodal, ele já mudou. A gente estava com o eixo nodal, então, em Câncer, né? Nó do norte em Câncer e nó do sul em Capricórnio. Ele já mudou em junho de 2020, então a gente já teve um leve toque, a gente já teve um primeiro eclipse em junho, né? E agora ele vem se desenvolvendo, ele vai ficando cada vez mais forte nesse desenvolvimento de 18 meses, que vai até dezembro de 2021. Então, o que é interessante é olhar realmente no seu mapa aonde que esses eclipses vão acontecendo, qual é a história, né, que eles vão contando, tá? Então, por exemplo, hoje o eclipse, ele tá na área de Gêmeos, certo? Qual é a área de Gêmeos no seu mapa? É a área 2? Então, pode ser que um processo de mudança ele esteja atrelado à sua questão financeira, como você ganha, como você administra, como você gasta o seu dinheiro, né? De repente, alguma informação importante pode aflorar aí, ou que seja muito útil para você, tá bom? E o que é interessante também observar, a gente tem uma tendência a achar que é só no dia do eclipse, não. Ele fica se desenvolvendo, tá? Lembra do caminho de desenvolvimento. Até o próximo eclipse e assim sucessivamente até fechar um ciclo, né? A gente tem também aquela visão dos 6 meses, né, de cada eclipse, também dentro de um escopo maior, mas aqui eu tô focando mais nesse ciclo ligado ao desenvolvimento de um eixo, tá? Então a gente vai olhar meio que um caminho que dá a outro, tá? Então é legal observar, por exemplo, a partir de hoje, o que se desenrola, né? O que vai surgindo, às vezes, que não estava tão claro ainda. Tem alguma decisão que precisa ser tomada nessa área da sua vida, né? Veio alguma informação importante, mesmo que de uma maneira sutil, porque é um eclipse lunar, né? Como que você se sentiu nessa questão ligada a esse eclipse, nesses dias que envolvem esse eclipse, tá? Porque tudo isso são estímulos que principalmente
fazem com que a gente tenha uma percepção do que está acontecendo ao nosso redor e qual é esse eixo de desenvolvimento, tá bom? Porque cada mapa vai mostrar claramente esse eixo. Bom, e aí vendo também que tem essa diferença de um eclipse acontecendo junto ao nó do norte, então um eclipse ligado a esse direcionamento mesmo, poxa, é aqui que eu preciso conduzir essas questões, ou um eclipse de nó do sul, né, onde eu tenho que me desvencilhar, a gente também tem essa diferença de eclipse lunar e eclipse solar, certo? Então, quando tem esse ponto de consciência maior, que é um eclipse do Sol, a mudança ela tende a vir muito mais forte e significativa para aqueles meses, né, que se sucedem, tá? Não simplesmente só no momento do eclipse, tá bom? O que é legal você observar? A gente está falando, então, de um eclipse, por exemplo, hoje em Gêmeos. Observa a sua área de Gêmeos, mas já pensa num espectro mais amplo, tá? Observa esse eixo, né, de Sagitário e Gêmeos, tá? Onde você está se desprendendo, que é a área de Sagitário, e para onde você está se encaminhando, que é a área de Gêmeos, tá bom? Isso pode acontecer em qualquer eixo do seu mapa, porque todo mundo tem o eixo de Sagitário e Gêmeos no mapa. Todo mundo. Você pode não ter planetas ali, tá? Pode estar vazio, mas mesmo assim ele está ligado a uma área da sua vida, certo? Então, por exemplo, se você olhar lá no e-book, eu coloquei todas as áreas. Então, se você tem Gêmeos na 1 e Sagitário na 7, tá? Então, você vai desenvolvendo muito esse eixo de relacionamentos, mas com foco em você. Às vezes, a gente esquece, né, que a gente é um indivíduo dentro de uma relação a dois. Então, às vezes, resgatar isso é importante até para trabalhar a própria relação em si, né? Então não quer necessariamente dizer, ai meu Deus, eu estou numa relação, então quer dizer que vai acabar porque tem um eclipse. Não, quer dizer que você pode aprimorar, refinar, mudar esse padrão dessa relação. Principalmente se você está numa relação longa, né? Quem aqui já teve uma relação de 10, 15 anos sabe que chega no momento que às vezes a questão fica um pouco desgastada, né? Esse processo de eclipse, às vezes ele traz essa percepção de entender aonde que precisa ajustar, né, os ponteirinhos aí, tá? Então sempre perceba como um caminho de desenvolvimento e assim uma tomada de consciência, tá? Porque essa questão de eclipses, eles podem ser simplesmente uma percepção. Até então eu não percebia tal coisa e de repente eu começo a olhar para aquela área da minha vida e eu começo a dizer, caramba, mas peraí, quanta coisa está acontecendo aqui, né? Quantas pequenas sutilezas estão acontecendo que está gerando essa mudança. Perceba que Sagitário e Gêmeos é um signo muito ligado a conhecimento, tá? E a gente tá com o nó do norte em Gêmeos, então assim, é o uso rápido da informação. Não é eu ficar filosofando, questionando e procrastinando porque eu acho que eu preciso estudar mais, aprender mais, porque eu nunca estou pronto o suficiente, né? Gêmeos é assim, eu vou ali e uso rápido. Né? É uma questão muito até ligada, por exemplo, ao cenário que a gente está vivendo de redes sociais. A informação é rápida, hoje 2 segundos já passou, já tem outra coisa. E também dentro desse desenvolvimento é como que a gente usa, né, todo esse padrão de informação e o quanto impacta na gente, né? Porque toda a informação que a gente consome, ela forma, digamos, o nosso pensamento. Por mais que a gente ache que a gente é independente, não, eu sou um pensador independente. Assim, né? Você nunca leu nada, você nunca se interessou por nada. Ninguém é totalmente independente. Você pode refletir em relação a algo, com certeza, tá? Então, observar essa natureza, né, das informações é algo muito importante. Como ela afeta determinada área da vida. Que área, Nemi? Essa onde está acontecendo o eclipse, certo? Então, de repente, te dá um exemplo ali que parece bobinho, mas é real. Você tá lá no feed do Instagram, casais maravilhosos, né? Todo mundo se ama. Lá, povo casado há 25 anos, declarações de amor. Ninguém sabe os bastidores, né? Mas ali, vida feliz. Aí você olha pro seu relacionamento e você diz, nossa, bem que podia ser assim, né? Olha lá, pô, tá há 20 anos de casado, meu, comprou um anel pra mulher. E aí, você não paga nem o McDonald's pra mim, tem que dividir, é isso aí mesmo? Entendeu a comparação? É esdrúxulo, tá? Eu gosto de dar esses exemplos que eu brinco às vezes, né? Tipo, nossa, eu trago do fundo da cabeça. Mas é porque é uma coisa meio prática para entender. Não se compare com os outros. Não se compare com essa informação rasa e rápida que chega até você, principalmente quando faz com que a sua área da vida pareça que não é adequada, tá? Então, na questão de relacionamentos, a questão financeira também, né? Então, às vezes a gente está ali vendo, né, um cenário
Nossa, a pessoa ganha milhões e nossa, viaja toda hora. Bom, agora com a pandemia parou essas histórias de viagem, né, no Instagram. E aí você começa a comparar com a sua vida. Então, esse uso da informação não é um uso adequado, porque faz você se sentir mal, né? A gente tem, por exemplo, um boom de depressão que está muito ligado a esse uso excessivo de redes e essa comparação, né? Antigamente você se comparava com quem? Com a sua área 3 ali no máximo, né? Que são os vizinhos, os parentes, os primos, né? Aquele primo que passou, com aquela até piada, né? Primo que passou em todos os concursos de primeira, né? Primeiro da vestibular de medicina, passou em primeiro lugar e você lá, né? Indo nas baladas e nas festinhas. Então o seu grau de comparação ele era muito menor. Agora, esse seu primo ele nem é mais tão importante, porque você está se comparando com pessoas que estão num outro patamar, numa outra realidade, ou também que estão jogando uma informação que não é totalmente real, né? Porque a gente ali tem por exemplo, um glimpse, né? Só um catch do que a pessoa posta. 5 segundos ali do dia dela, né? Comparado numa questão. Então, assim, a gente tem que cuidar com esse uso de informação, porque a gente tem que ter mais sabedoria, certo? Mas a informação é rápida, ela vem e não adianta reclamar. É assim, mudamos o padrão, tá? Já vem mudando há muito tempo e realmente agora, de junho para cá, que a gente começou a ter esse estímulo desses eixos, com esses eclipses e com todo esse processo até 2021, é realmente isso. A informação tá aí, ela vem aos montes, tá? Tem muita informação de qualidade, tem muita coisa que, né, mais atrapalha do que ajuda. O que você faz com isso, né? E você usa essa informação de uma maneira bacana, te trazendo, por exemplo, informações ricas, por exemplo, para o seu relacionamento, ao invés de você ficar lá se comparando, né, com uma realidade que você nem sabe realmente se é aquela ou não, ou se é simplesmente uma pintura. Você pode simplesmente, estou com um problema na relação. Ok, tá desgastada, ok. Então você pode até dentro do Instagram mesmo procurar conteúdo que vai te auxiliar no resgate dessa relação, certo? Isso é proatividade. É você não ficar perdendo tempo com coisas que não são úteis, certo? Então se você tem um problema, como que eu resolvo esse problema, certo? Se você tem uma questão financeira, em vez de você ficar ali, poxa, né, a fulana viajou para as Maldivas, a Beltrana foi para não sei aonde, eu tô aqui, né? Aqui, sem fazer nada, vivendo a minha vidinha. Não. Então, se você quer ganhar mais dinheiro, como que você pode, dentro da sua realidade, ter mais renda, né? Diversificar? Essa questão prática. Gêmeos, ele é um signo muito prático. Então, esse desenvolvimento, né, que a gente está direcionando e ligado a esses eixos dos eclipses de movimento, de movimentação e de mudança, realmente, peraí, eu tenho uma informação, eu tenho que ter um uso prático. Ela tem que ser utilizada. Funciona ou não funciona, né? Não funciona, então tá bom, tchau, não vou perder meu tempo aqui. Isso é uma questão bem geminiana, né? Adoro dizer que geminiano fica mudando de ideia, né, toda hora. Não é isso. Se não funciona, eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui, eu já vou para uma parte para outra. Não existe elo emocional com aquilo. É uma informação, é uma situação e se eu quero ter esse processo de mudança, eu simplesmente tenho que partir para outra, certo? Ou eu tenho que mudar o meu padrão de pensamento, de comportamento, de atitude, né? Mudar o padrão de crenças, tá? A gente tá com o nó do sul dentro desses eclipses acontecendo no eixo de Sagitário e Gêmeos, mas principalmente o nó do sul atrelado a Sagitário. Sagitário pode ser dogmático. Eu sei que a gente tem essa visão sagitariana, né? Alegre, otimista, né? Liberdade e tal, conhecimento, professar de um conhecimento, toda essa parte muito bacana de Sagitário, tá? Mas tudo tem dois lados, certo? Então, Sagitário pode ser extremamente dogmático, né? A verdade dele é a verdade única e absoluta, né? Aquela pessoa, eu sou sincera. Não, você é sincericida ou você é inconveniente, né? Aquela pessoa que fala umas coisas e diz, meu Deus do céu, pra que você foi falar isso, né? Porque eu preciso falar. Não, você não precisa falar. Guarda pra você, porque não vai fazer diferença nenhuma no cenário aqui, né? Então, a gente aprender a se desvencilhar de tudo isso, tá? Às vezes dessa eterna busca pela verdade, né? Ou essa eterna insatisfação que a gente tem. A gente está sempre em busca de algo e a gente acaba não focando em nada, né? E aí o que acontece? A gente vai procrastinando, a gente vai deixando para depois. Aí isso pode dar o que também? Picos de ansiedade, né? É um signo de fogo mutável. Então, essa ansiedade gera procrastinação, essa ansiedade gera às vezes uma inadequação, né? Aí a gente pode descontar às vezes na alimentação, ou às vezes até nos relacionamentos, né? Depende do seu mapa onde que isso aí está sendo projetado, tá? Muitas vezes a gente coloca, né, por exemplo, nos relacionamentos algo que a gente não consegue resolver na gente, né? A gente está insatisfeito com uma coisa que é nossa, que não tem nada a ver
com o pobre fulano que tá ali com você. Mas esse pobre fulano é a única pessoa que tá ali que você tem como despejar, né? Então você às vezes despeja essa insatisfação, se isso pega na questão de relacionamentos, por exemplo. Então se desvencilhar disso, entender realmente, poxa, qual é a crença que eu tenho aqui que não tá me auxiliando mais, né? Que dentro da minha realidade atual e dentro desse caminho de desenvolvimento e de direcionamento que eu quero, ela realmente não me serve mais e eu preciso me desvencilhar. Eu preciso ter essa adaptabilidade de signo mutável para olhar para um novo cenário, né? Me adaptar aos novos tempos e mudar a mim. Porque às vezes a gente quer mudar o mundo, a gente quer mudar o outro, e a gente esquece que, ó, começa tudo aqui, né? Então, tudo que a gente pudesse desprender, que perceba que não é mais válido, tá? Não é também para sair chutando balde aí, né? Querendo mudar tudo sem ter uma avaliação, né, de fatos. Lembra que Gêmeos é fatos e dados, né? É essa decodificação, né, regido por Mercúrio, né? Então, a decodificação dos dados da realidade, como que eu processo tudo isso, né? E perceber, então, o que é útil, o que não é, e se desvencilhar do que não é. E fazer essa adaptação e essa mudança de uma maneira favorável, mas muito, assim, embasada em dados reais, e não nessa percepção subjetiva das coisas, tá? Então, para cada ponto, né, de um eclipse, isso está acontecendo em uma área. Então, hoje a gente tem essa questão forte do signo de Gêmeos, né, dentro desse eclipse de uma lua cheia, né, sendo eclipsada, tá? Que vai trazer essa percepção para essa área de Gêmeos. Então, perceba aí o que você tem em Gêmeos, se é a sua área 7 de relacionamento, se é a sua área 9 ligada a estudos, né, a questão ligada ao estrangeiro, a de repente aos seus mestres, ou a você publicar, professar, falar sobre algo que você sabe, né, área acadêmica. De repente é uma questão de casa 11, os grupos em que você transita, né, aos seus ganhos de carreira, como que você tem benefícios em relação à exposição da sua carreira, à sua posição social, tá? E é assim, eu sei que a gente tem sempre uma tendência reativa, assim, poxa, o que vai acontecer comigo nesse eclipse, né? É natural. O que eu posso fazer com esse padrão de mudança que o eclipse mostra? E aí é que é interessante, porque aí você se coloca como protagonista da sua vida. Você não tá mais aqui rebatendo bola, né? Você é o cara que vai dar o saque, entendeu? Isso em relação à sua própria vida, isso é muito importante. A gente tem que assumir a autorresponsabilidade. A gente fica sempre esperando o momento certo, a hora certa, a pessoa certa. Não, mas quando eu tiver isso, não, mas quando eu souber tal coisa, não, mas eu preciso saber um pouquinho mais, daí sim eu vou fazer tal coisa. O eterno ciclo da procrastinação, o eterno eu não estou pronto, né? A gente tem que fugir disso, porque senão a gente nunca faz nada, a gente nunca executa nada, tá? E eu sei, né, que falando aqui parece super simples, tá? Mas sou uma pessoa com ascendente Sagitário, Marte em Câncer, né? Então já passei por muitos processos, ainda passo por isso, né? De achar que nunca tá bom o suficiente, que eu sempre preciso aprender um pouco mais e acaba não fazendo, não executando. E na realidade, o que é um signo mutável? Vai lá e faz, e vai se adaptando com o processo. Começa e vai moldando de acordo com o desenvolvimento daquela área ali, né? Porque para cada mapa é um mapa, certo? Então, olhe sempre com um olhar proativo para essas áreas do mapa e onde você tem os eclipses, mas para o seu mapa inteiro e para você que estuda astrologia, né? Já sempre vá com esse contexto, né? Dentro da sua vida e da sua experiência aí astrológica. Então hoje, né, a gente vai avaliar esse mapa dessa alunação geminiana num contexto geral, né? Eu vou mostrar de uma maneira bem técnica, assim, como você projeta no seu mapa para você entender o que pega, né? Se você tem pontos importantes em Gêmeos, de repente, para você ficar mais forte, né? Esse processo aí de mudança, de transmutação, de adaptabilidade, né? De busca por uma nova informação, né? Ou vinda, né? de fora, e você de repente utiliza isso a seu favor, tá? Perceba que a gente vai falar, claro, desse eclipse de hoje, mas ele é um processo, tá? E ele já está nesse desenvolvimento desde junho. Então já pode aí pegar o seu caderninho e avaliar desde junho, né? O que vem, como que tá essa área de Gêmeos no meu mapa, né? Como que eu tô desenvolvendo ela? Eu tô me desvencilhando de alguma coisa ligada a Sagitário? Isso já tá naturalmente acontecendo? Porque a gente teve já um primeiro eclipse, mas ele foi muito sutil, tá? Agora, a partir de agora e com o próximo em dezembro, e aí com o desenrolar de 2021, né? É que a coisa começa a acelerar mesmo, tá? E a gente vai começar a ver realmente muita movimentação e muita mudança.
Então, quanto mais consciente a gente tiver do que aquela área representa na nossa vida e quanto mais dispostos a gente também tiver em relação a abraçar esse movimento, tá? Provavelmente você vai chegar lá em 2021, você vai olhar para trás e vai dizer, caramba, realmente desenvolvi muita coisa aqui, muita coisa mudou, muita coisa que antes não estava no cenário. Por exemplo, agora você está assistindo esse vídeo, né, sobre um eclipse do dia 30 de novembro de 2020, mas de repente você vai assistir lá em 2021 e você já vai ter todo um desenvolvimento de vida real, e de que agora, de repente, você não tem o quê? Ainda a informação necessária, né, porque é uma questão geminiana. Então esse processo ele vai surgindo, tá? E é muito interessante porque traz um despertar, um aflorar, né? Eclipses às vezes eles também estão muito ligados, principalmente os lunares, com questões assim internas, né? De dentro para fora. As percepções que antes a gente não tinha, a gente não percebia, passava batido, e agora a gente tem, né? Então começa realmente a ter essa percepção. E não é que ela surge do nada, tá? É uma questão de consciência, né? De estar ciente de algo. Eu dou sempre aquele exemplo do carro, né? Por exemplo, decidi que vou comprar um carro amarelo, né? Nunca vejo carro amarelo na rua, mas se eu decidir comprar um carro amarelo e eu sair agora, pode ter certeza que eu vou contar uns 3 já na saída. Por quê? Não tinha carro amarelo antes? Claro que tinha. Só que a minha percepção, né, a minha consciência agora, ela está ciente de uma informação, que a Neme quer comprar um carro amarelo. Então, não é que a vida vai te trazer carros amarelos para você enxergar, eles sempre estiveram lá. É a sua percepção de realidade que muda. Você está ali com um foco diferente, tá certo? Então, essa questão dos eclipses é isso. A gente vai desenvolvendo desse foco, a gente vai começando a perceber coisas que antes, de repente, estavam passando batidas aí na nossa vida, tá? Mas elas sempre estiveram lá. Então, né, já que você se inscreveu aqui para ouvir essa aula sobre eclipse, pega lá o e-book, porque lá tá tudo escritinho, bonitinho, tá? O que significa os ciclos dos 18 meses, né? Esse desenvolvimento de 18 meses, o que é Sagitário, o que é Gêmeos, quais são os conceitos atrelados a eles, né? Todas essas áreas, né? Se tá no eixo 1 e 7, se tá no eixo 2 e 8, tá tudo explicadinho lá, tá bom? Eu agora vou mostrar para você o eclipse no mapa, né? Então a gente vai avaliar aqui o mapa do eclipse, tá bom? E depois eu vou dar uns 2 exemplos de como você vai colocar isso no mapa natal. E aí você pode fazer isso em casa, faz com qualquer programa, o Astro, você pode calcular, ele faz, né? Essa correlação. Eu vou mostrar pra você, que aí fica fácil quando a gente visualiza, tá certo? Bom, nós vamos falar agora então, na nossa continuação da aula, dos eclipses ainda, né? Mas dentro de um olhar mais técnico, tá? Então a gente vai ver esse eclipse de hoje, que é um eclipse de lua cheia no signo de Gêmeos, mas eu também vou mostrar como olhar dentro do mapa natal e a inter-relação com os eclipses, né, no geral dentro desse eixo e principalmente aonde ele começou e aonde ele vai terminar. Por quê? Porque como a gente está avaliando eclipses dentro de um processo e não fatiando o tempo, né, como se a gente pudesse congelar o tempo, a gente está olhando um espectro bem dinâmico. Então a gente vai ver ali que esse eixo, né, essa mudança de eixos, ela já aconteceu. A gente já teve o primeiro toque. Agora nós vamos nos desenvolver dentro desse eixo de eclipses, do nó do sul Sagitário se desprendendo, né, e do direcionamento, né, de amadurecimento, de desenvolvimento em relação ao nó do norte que está no momento em Gêmeos, certo? Então, o primeiro eclipse, quando mudou os nodos, e por que é importante essa questão da mudança de nodos para avaliar os eclipses? Porque os eclipses só acontecem quando os nodos estão a uma distância máxima de 18 graus. Quanto mais próximos, claro, que mais intenso, né? Mais forte. Então a gente teve esse primeiro eclipse, esse primeiro momento, né? Que ativou, digamos, esse processo de desenvolvimento, onde a gente daí se desprende do processo anterior, que era o processo de nó do norte em Câncer e nó do sul em Capricórnio, e agora vai, então, para esse eixo que todo mundo tem no mapa, né? Então, para uma pessoa isso está acontecendo no eixo 1 e 7, que é o eixo dos relacionamentos,
Para uma outra pessoa pode estar acontecendo no eixo 2 e 8, né, que é a esfera das finanças, tanto as próprias como envolve outras pessoas, né? O eixo 3 e 9, tá? A questão do conhecimento, né? Do aprimoramento e das relações próximas, assim como tudo que a gente quer alcançar, aspirar no âmbito mais superior, né? Então, o aprofundamento, né, do conhecimento com a sabedoria, tá? O eixo 4 e 10, né? O nosso eixo em relação à nossa base, de onde nós viemos, e a casa 10, né? Para onde nós vamos, ou o que a gente quer conquistar, ou até a própria carreira, né? O eixo 5 e 11, então a questão da autoexpressão, dos filhos, do prazer, da alegria, dos talentos, em relação à casa 11, que é onde eu expresso tudo isso. Por quê? Porque é onde estão os grupos, é onde está o resultado dessa esfera social, aonde eu tenho os benefícios depois, por exemplo, de uma construção de carreira ou de projeção social, né? E aí também temos a casa 6, né? A casa 6 em relação ao eixo 6 e 12, é um eixo de fechamentos, né? A área 6 ela está muito ligada aos nossos trabalhos, em termos de rotina, ao que eu faço rotineiramente ou com o que eu trabalho, né? Se eu presto serviço, se eu trabalho com produto, a questão da saúde também, né? Ou da falta de saúde, né? E a questão da casa 12, que é um processo de término, de fechamento, também às vezes de perdas e de isolamento social. Então aqui a gente tem todas as áreas, né, que são as casas da vida, sendo estimuladas através de um eixo. Então nunca é uma coisa isolada, está sempre dentro dessa interligação. Tá? Então você já recebeu, se você se inscreveu para essa aula, né? Você já recebeu o e-book onde tem tudo explicadinho. O que é cada casa, como que você pode se preparar melhor, né? Dentro desse contexto de movimento e como que você pode também ser proativo. No e-book tem algumas reflexões que são muito interessantes para a gente fazer, já que dentro de um processo de desenvolvimento a gente está falando de 18 meses, certo? Já começou, mas a gente ainda tem todo o desenrolar, né, de 2021 até dezembro. Inclusive, se você estiver interessado em fazer o curso de lunações, onde esta parte de eclipses faz parte, né, do curso, a gente tem todo esse desenvolvimento de 6 em 6 meses, né, dentro de cada esfera. Então, você vai poder olhar para cada área da sua vida e traçar esse desenvolvimento, né, em relação ao que as lunações longas estão indicando para aquele ano. Então, é um processo bem bacana que não olha nada fatiado, né? É claro, aqui a gente está falando dos eclipses, né? Então, a gente tem um ponto específico, mas quando a gente falar, para quem realmente estiver interessado no curso, das lunações, a gente vai pegar um espectro bem amplo. A gente vai olhar para todo o mapa e a gente vai ter todas as datas, né? As datas mais importantes, o que ficar atento, o que está ativando, tá? E vai começar bem do básico, né? Para ver realmente no mapa, para quem não tem tanto conhecimento. E quem já tem um conhecimento avançado, eu vou ensinar a cruzar os dados, tá? Isso vai ser interessante para qualquer outro curso, inclusive, que você fizer, para você já ir tendo essa ideia de que o mapa ele não é uma coisa estática, né? E que a gente sempre tem que aprender a cruzar uns pontinhos, certo? Então aqui a gente vê que o primeiro eclipse do eixo de Sagitário e Gêmeos aconteceu no dia 5 de junho. E ele foi solar, certo? E ele foi o quê? De nó do sul, porque ele aconteceu em Sagitário. O último que fecha esse pacote, né, ele vai acontecer em 4 de dezembro de 2021, também em Sagitário. Então perceba que a gente começou e vai terminar com eclipse solar. O eclipse solar é um eclipse de lua nova, né? É um eclipse que tem muito impacto porque o Sol é a nossa consciência. Lembra que a lua é uma reflexão, né, da luz do Sol. Então a gente tem um processo muito intenso de mudança que já começa em 2020. Aliás, 2020, se alguém ainda não percebeu, né, que nada mais será como antes, precisa acordar logo, né? Então, para 2021, a gente tem muita coisa indicando mudança, então, principalmente a questão desses eclipses acontecendo em eixos mutáveis, né? A energia mutável, ou seja, o conceito mutável, né? Eu não gosto de usar muito essa palavra energia. O conceito mutável é esse conceito de adaptabilidade para um novo momento. Por que um novo momento? Porque os signos mutáveis, eles vêm antes de signos cardinais na astrologia, certo? Então, quando você faz a fundamentação, né, quem fez o meu curso de fundamentação sabe disso. Existe uma lógica por trás, né, de cardinal, fixo e mutável. Então, existe um preparo, ou seja, uma movimentação, uma mudança para um novo cenário. E a gente ainda tem, claro, dentro de 2021, outros pontos dentro da astrologia que também indicam grandes rupturas, grandes quebras, né? A gente tem quadraturas muito importantes também, a mudança para Aquário. Então tem muita coisa acontecendo, mas que já vem de um processo. Nada é estático, tá? Então esse olhar aqui pro primeiro e pro último já dá, eu brinco aquela orelhinha em pé, né? Pra gente, então tá bom, deixa eu olhar a área de Sagitário ali pra ver o que realmente eu preciso me desprender. Quando a gente fala se desprender,
não é assim, tipo, ah, cortei isso da minha vida e nunca mais. Não, é um caminho que já foi desenvolvido e que a gente pode ter uma tendência a voltar lá porque ele é muito seguro, né? Então aquela questão meio que da inércia. Ah, em time que tá ganhando não se mexe, tudo bem. Mas você também não vai dar saltos na sua vida, você vai ficar sempre ali, entendeu? E aí a gente vai se desprendendo desse eixo sagitário, e para cada pessoa é uma área da vida, e a gente vai se encaminhando para o eixo norte ali onde tá Gêmeos, tá? E assim, independente da pessoa gostar de astrologia, usar a astrologia como ferramenta, naturalmente isso acontece. Isso é uma coisa muito interessante de se observar para quem realmente estuda astrologia, por exemplo, e gosta de se aprofundar. Faça esse exercício. Pegue os outros eixos, né? Se você realmente já é um pouco avançado, você consegue calcular ali. E pega os 18 meses e vê qual é o eixo que ativou no seu mapa. E tudo que você despertou em relação àquele período de 18 meses, como que aquele eixo foi trabalhado naquele período e o que que mudou? Você vai se surpreender. E aí, depois que você assim, se você tiver essa percepção, isso aqui vai ficar muito rico. Por quê? Porque daí você já tem uma visão proativa. Você, ao invés de olhar para trás, agora você olha para frente. Então quando eu fiz aquela análise anterior, né? Aconteceu tal e tal coisa, eu comecei a perceber tal e tal coisa, e agora, então, se está dentro desse ciclo, por exemplo, 1 e 7, tem questões de relacionamento. Lembrando que não precisa ser necessariamente amoroso, pode ser uma parceria comercial, né? Alguma aliança que possa surgir, mas para isso, dependendo de qual, né, a correlação a isso, tá tudo no e-book, tá? Você tem que focar de repente mais em você, se o nó do norte, se a parte de Gêmeos está na casa 1, ou se desprender, né, das suas velhas crenças enraigadas no seu eu, caso Sagitário esteja na casa 1, para você realmente seguir e abrir espaço para o novo. 2021 tem muito a ver com isso. Abra espaço para o novo, não tenha medo da mudança, tá? Ela pode ser incrível. Só que aquela coisa, pra gente mudar, a gente precisa passar um pouquinho por uma zoninha de desconforto, né? Até chegar naquele momento que a gente diz, cara, aqui tá legal. Tá? Isso é um amadurecimento, é a gente entender que a vida tem as coisas boas, tem as coisas desafiadoras, e como a gente passa pelos desafios, como a gente se adapta aos novos tempos, é que vai dar a pílula, digamos, se você, né, vai conseguir conquistar as coisas que você quer, certo? E aqui é adaptabilidade ao novo momento, tá? Então é muito interessante que tenha começado e terminado aqui por um solar de norte sul. Então já começa assim muito forte, termina muito forte, com um grande fechamento de desprendimento. O que tá velho, o que tá ultrapassado, o que não serve mais, o que claramente a gente olha pra nossa vida e diz, poxa, aqui eu já insisti, aqui eu já tive essa experiência, então por que eu vou reviver 200 mil vezes a mesma coisa, né? Por que eu vou viver num dia da marmota? Não sei se vocês lembram daquele filme, né? Que o cara acorda todo santo dia, no mesmo dia. Não, a gente tem que romper um ciclo, a gente tem que se adaptar a um novo momento para experienciar tudo que a vida tem, né, de bacana daqui pra frente, tá? Mas a gente precisa se adaptar ao novo momento, e às vezes a gente tá falando aqui de adaptação e parece que é só coisas externas, né? Mas é uma adaptação ao novo pensamento, é uma adaptação ao novo momento que está muito ligado às vezes ao interno. Por exemplo, se você tem esse eixo ligado à sua área 12, né? Às vezes é uma questão muito interna, ou a área 8 também, né? É um processo de transformação muito interno, você vai desabrochar para muita coisa. E isso é muito sutil. Não é que de repente vai cair um meteoro na sua cabeça e você dizer, caramba, tô enxergando muita coisa que agora não enxergava. Não, é sutil, a vida é sutil. A vida acontece no dia a dia, nos pormenores, na informação que alguém te passa, numa reflexão que você faz, em algo que você aprende, né? Em alguma coisa que você realmente toma uma decisão e diz assim, não, daqui pra frente vai ser diferente, porque eu vou fazer diferente, né? Então, a gente está num processo incrível. Eu sei que veio com muita, né, com muita desconstrução, com muita quebra. A gente sabia, né, que 2020 ia ser assim. Quem realmente se aprofundou em astrologia sabia que não ia ser um ano chuchuzinho, né? Afinal, a gente tinha grande conjunção com Plutão, com Saturno, a gente tinha muita mudança de ciclo planetário, tá? E agora a gente pode, né, pegar, entre aspas, né, uma caroninha, né, nesse processo de desenvolvimento dos eclipses e realmente ver o que a gente pode esperar, né, de um próximo momento, mas de maneira bem proativa, certo? Então aqui é só para ver o primeiro e o último, tá? Então, por que o primeiro e o último? Pra gente entender que cada eclipse que acontece, então, dentro desse eixo, eles estão todos interligados, né? É como se fosse uma onda, tá? Bom, aqui a gente tem, então, o mapa do eclipse de hoje, tá? Então a gente vai ter vários eclipses, né? Quem já tá com o e-book em mãos, lá no finalzinho eu coloquei todas as datas, tá? De todos os eclipses, tá bom? Pra vocês seguindo, né? Então a gente tem o eclipse de hoje, que é o eclipse lunar, né? Todo eclipse lunar ele é um eclipse de lua cheia, tá?
Então a gente tem o eclipse acontecendo em Gêmeos, tá? Então, o que que acontece? A gente tem o nó do norte em Gêmeos e o eclipse em Gêmeos, certo? Isso aqui ativa, né? Então, esse eixo Sagitário e Gêmeos no mapa. Eu não vou falar do ascendente, porque isso aqui depende da posição onde você está no mundo, né? De repente você tá aí, sei lá, na Austrália ouvindo isso, e pra você não vai ter essa coerência aqui, tá? Porque isso aqui depende da latitude e da longitude onde você está. Então, vamos falar aqui de uma coisa interessante, tá? Então, a gente tem uma ativação nessa questão de movimento de mudança, o quê? De direcionamento de foco, porque está acontecendo no nó do norte, certo? A gente tem o eclipse lunar, então o eclipse lunar, ele tá realmente ligado, às vezes, a uma mudança muito mais interna, de hábitos, né? Claro que aqui eu tô falando com um olhar para astrologia individual, tá? Se a gente estivesse falando de mundana, se a gente estivesse falando de coletivo, seria outra coisa, mas o foco aqui é você aprender a ver realmente no seu mapa como funciona, tá? Então a gente tem um foco agora, olha lá para essa área de Gêmeos, tá? Aconteceu 8 graus 37 minutos, tá? Então observa ali se você tem, ó, alguma coisa perto dos 8 graus, tá? Então pode ser lua, né? Então mexe muito com as emoções, mas sempre interligue com a área onde está acontecendo. Então se no seu mapa é área 7, como aparece aqui, por exemplo, é uma questão de relações e relacionamentos. Então esse direcionamento, né, desse eclipse, ele tá muito voltado para o outro. O outro pode ser dentro do seu contexto de vida. Você é casado, casada? Bom, então pode ser nessa relação. Não, não sou casado, mas tenho um sócio. Bom, pode ser nessa sociedade. Não, não tenho uma sociedade, mas o meu negócio, o meu trabalho, ele é de clientela, né? É de clientes, por exemplo. Eu presto serviço. Ok, pode ser uma relação com clientes. Então existe um foco de adaptabilidade, né? E de mudança estratégica em relação a isso. Por que mudança estratégica, tá? Por quê? Se você já é um pouquinho avançado em astrologia, você sabe que a gente tem regências, né? Todo signo é regido por algo. Então aqui a gente tem uma regência o quê? A gente tem uma regência mercuriana. Então a gente tem que olhar um pouquinho o que Mercúrio está dizendo pra gente. Mercúrio está no finalzinho aqui, ó, de Escorpião. Então uma mudança mais estratégica, né? Aqui tem uma conotação mais introspectiva, né? Escorpião, ele é um signo passivo, no sentido em que ele é mais reservado, ele é mais introspectivo, a energia é mais, entre aspas, para dentro. Então é um bom momento de refletir, de parar e ver aonde que você está levando o leme do seu navio. Por quê? Porque como é nó do norte, né, a gente está se desprendendo do nó do sul, né, que é onde o Sol está, que é lá em Sagitário, tá? E a gente tem um Júpiter que comanda Sagitário aqui em Capricórnio. Então, assim, é um desprendimento do quê? De velhas estruturas, de velhas crenças, sabe? Aquela coisa, assim, que você claramente continua fazendo e que não dá mais resultado, ou que o resultado que dá já não é mais satisfatório para você. Até pode dar resultado, mas assim, é mais do mesmo, né? Então, são coisas que estão, tipo, pedindo, né, uma adaptação para um novo momento. Só que para isso, a gente precisa o quê? Se desprender dessas velhas crenças, dessas velhas estruturas, né? E ter essa coragem de se arriscar, né? De se movimentar em busca de mais liberdade, tá? E como o foco, então, desse eclipse está ligado ao nó do norte, com o regente lá em Escorpião, é uma mudança muito estratégica, tá? A gente tem essa questão bem introspectiva, né? A questão lunar, a lua representa o movimento, né? A lua é o ponto que fica menos tempo em cada signo, né? Então ela tem essa questão de ativação e de processo de movimentos diários, né? Os hábitos, os comportamentos. Por exemplo, se dentro do seu cenário de vida, né? Você está percebendo que tem a ver com uma questão, por exemplo, ligada à comunicação com as pessoas, né? Ou numa relação amorosa, ou de repente só nessa troca mesmo. De repente, é um bom momento para reavaliar toda a questão estratégia da sua comunicação, caso você esteja falando, né, do seu negócio. Eu estou sendo clara, né? A pessoa está me entendendo, eu estou entendendo o contraponto da pessoa, né? Eu estou entendendo o que está nas entrelinhas, né? Mercúrio e Escorpião é muito isso. Às vezes o entendimento muito mais do que está nas entrelinhas do que necessariamente o que é falado, né? Existe uma intuição e uma percepção aqui muito sagaz em relação a isso, tá? Então a gente pode ir percebendo, tá? Dentro deste mapa de eclipse, esse potencial, tá? Isso aqui é o mapa que eu gosto de chamar de mapa cru, tá? Então eu não estou projetando ele em nenhum mapa, eu tô falando aqui de uma maneira geral, então eu estou dizendo pra você, olha, pega o seu mapa natal, procura o símbolo de Gêmeos, que é esse aqui, tá? Ou geralmente aparece duas carinhas, dependendo do sistema de software que você usa. Esse aqui é o astro.com, tá? É gratuito, eu gosto de usar ele. Então ele vai aparecer aqui.
Claro, nesse mapa ele vai estar aqui na 7, porque é o mapa do eclipse, certo? Mas se você é uma pessoa com um ascendente, por exemplo, em Leão, esse ponto ele está acontecendo na casa 11, tá? Aí você vai lá no e-book e vê, poxa, então na minha área é o eixo 11 e 5, né? Vai estar lá explicadinho para você o que significa. Então, dentro dessa análise desse eclipse de hoje, vai lá e dá uma olhadinha. Se você tem algum ponto próximo a 8 graus, tá? O que é próximo? 3 graus, né, antes ou depois, tá? Então, por exemplo, Neme, eu tenho a minha lua a 6 graus de Gêmeos. Bate alguma coisa pra mim? Com certeza. Pega toda essa questão lunar, né? Pode gerar, então, realmente um movimento, né? Uma mudança, tá? Pode ser uma questão emocional, pode ser, por exemplo, uma questão de hábitos, tá? Dependendo onde é que vai ser essa mudança, remete muito à questão de onde está acontecendo no seu mapa, tá? Vê lá no e-book que tá tudo explicadinho. Se for, por exemplo, a casa 10, a gente pode estar vendo uma readaptação, uma mudança de estratégia em relação à sua carreira, por exemplo, ou como você se apresenta numa esfera pública, tá? E lembrando sempre que o desprendimento é em relação a esse nodo sul aqui de Sagitário, tá? Quando eu falo de nodos, tá vendo que parece uma ferradurazinha aqui, ó? A ferradurazinha para cima é o nodo norte, tá? Ferradurazinha para baixo é o nodo sul. Nodo norte, o caminho que eu vou desenvolver. Nodo sul, o caminho que eu vou me desprender, tá? De uma maneira simplificada, claro, né? E sempre tenha em mente, ok, você vai avaliar isso, mas já amplia sua mente, tá? Já vai lá no primeiro, então teve um primeiro toque desse desenvolvimento de eclipses lá em junho. O que vem desenvolvendo, né, sutilmente, mas que de repente agora começa a ter uma aceleração, o cume, né, um pouquinho maior, já que a gente já está, né, digamos, no andar da carruagem desse processo, né, de algum tempo. O que você já consegue perceber dentro dessas áreas da vida que está mudando, tá? E lembrando, esquece Hollywood, tá? A sua vida é bem mais normal. Então, perceba, é uma questão de relações. Você, de repente, estava um pouco travada nos relacionamentos, você se abriu um pouquinho mais, né? Você, por exemplo, começou a usar aplicativos de relacionamento, por exemplo, um Tinder da vida, isso é muito essa questão de Gêmeos, né? Na pandemia, coisa que você jurou que jamais faria, quem sabe, né? Você não encontra a pessoa lá, coisa que você jamais pensaria, entendeu? Então esse processo é muito sutil, é dia a dia, tá? Ainda mais que o eclipse lunar, tá? São coisas ligadas ao que é diário, aos movimentos diários, né? Aos nossos hábitos. E aí você vai ver lá no seu mapa aonde que tá esse ponteirinho, ou seja, esse leme, né? Onde que ele tá te direcionando? Por exemplo, se acontece então esse nodo de nodo norte, né, de Gêmeos, estar na sua casa 8 pode ser uma questão de sexualidade, pode ser uma questão, caso você esteja num relacionamento longo, da sexualidade do casal, dessa intimidade, né? Por exemplo, de repente você tá casado, sei lá, há 20 anos e tá tendo, né, o que é normal, um certo esfriamento nessa área. Poxa, quem sabe nesse eixo de desenvolvimento você vai percebendo que se você se esforçar um pouquinho, né? E claro, trouxer a outra pessoa na contrapartida, né? Porque em relacionamento não existe só uma pessoa navegando, né? Só uma pessoa remando, tá? Pode trazer um bom resultado, por exemplo. Mas precisa do quê? Movimento, adaptação, novos momentos, novas ideias, tá? A casa 8 também é uma casa ligada à área financeira, quando você tem negócios com outras pessoas, por exemplo, você tem uma sociedade, o dinheiro, como ele está sendo administrado quando ele envolve outras pessoas, você tem alguma questão de financiamento, impostos, né? Às vezes é um olhar ali para organizar a área financeira, principalmente a parte que tem a relação com outras pessoas, que não é necessariamente só você ganhando seu dinheiro sozinho, entendeu? Se a gente tá falando de Nodo Norte ali, tá? Então, lembrando que esse processo de desenvolvimento que leva 18 meses é um tempo considerável, certo? É um ano e meio mais ou menos. Então, esse desenvolvimento, ele é muito profundo. Ele parte muito de um despertar pessoal de, poxa, dá pra fazer diferente. Dá pra eu mudar essa área. Eu não tô satisfeito com a minha vida financeira e eu tô ali justamente com esse eixo de eclipses acontecendo. A vida vai te mostrando situações onde você pode se adaptar ou trazer novas ideias de repente, tá? Mas a gente tem que estar consciente. Por quê? Porque esses processos, eles vêm e vão, eles são cíclicos, né? A gente tá sempre nesse movimento. A vida é um eterno movimento. E por que a astrologia ajuda? Porque, por exemplo, agora você tem essa informação na sua mão. Então você pode olhar pra sua vida, olhar pro seu mapa e dizer, caramba, peraí, realmente eu já percebi que isso aqui está se manifestando. Então, se isso aqui vai acelerar para 2021 até dezembro,
eu vou ficar esperto, né? Eu vou ficar esperta para tentar aproveitar a hora que os ganchos, né? Que as fichas começarem a aparecer, porque elas vão aparecer. Autoconhecimento real é isso, é você ter percepção de si, percepção do que te rodeia, né? E conseguir trabalhar da melhor maneira possível. Claro que a gente não vai ser 100%, né, super proativo, porque nós somos seres humanos, entendeu? Mas dentro do nosso contexto e da nossa capacidade, cada pessoa tem o seu percentual de entendimento, né? É por isso que a gente sempre fala que ler o próprio mapa é muito difícil, por quê? Porque a gente está inserido na emoção, no sentimento, e às vezes o mapa está muito claro ali, mas a gente não enxerga, né? É natural, tá? Acontece com todo mundo. Então esse caminho de desenvolvimento, ele demora 18 meses. É um tempo mais do que suficiente para fazer mudanças significativas na sua vida, tá? E essas mudanças, elas vão ter um resultado muito interessante depois que o tempo passa, tá? Então se você já é mais avançado, pega os tempos anteriores ali, pega o eixo e faz uma análise da sua vida, tá? Se você ainda tiver, eu brinco, aqueles diários de adolescência, né? Meu querido diário, ia ser excelente, porque daí a gente ia ter todo, né, um mapeamento do que acontecia nos pormenores, né? Aqui eu coloquei um mapa, né, que por acaso é o meu mapa, só pra mostrar rapidamente, tá? Por exemplo, se você, Neme, eu estou começando na astrologia agora, não entendo muito esses cruzamentos que você faz, pra mim é muito confuso, ok, tá? Você tá na primeiro degrau, na primeira escadinha do conhecimento. Tá tudo certo, logo logo você vai estar lá em cima, tá? Então comece no seu ritmo mesmo, aprimore ali esse primeiro passo e depois passe pro próximo, tá bom? Então aqui, por exemplo, nesse mapa, tá? Tem o eixo de Gêmeos, onde está caindo, por exemplo, esse eclipse de hoje, na casa 7, certo? A gente já sabe, então se você ainda não, nessa escadinha, você ainda não tem muito entendimento da casa 7, a casa 7 remete a relacionamentos, relacionamentos amorosos, relacionamentos de parceria, de sociedade, de alianças comerciais, tá? É toda essa relação com o outro, parceiros de longa data, né? Pessoas que ficam na sua vida por um tempo significativo, né? Então, por exemplo, se você fizer uma parceria comercial com alguém, se você casar, se você tiver um inimigo, aqui também é isso, né? Desafetos, inimigos declarados, tá? Então, isso é tudo questão de casa 7. Então, se você é basicão, nem me tô começando agora, não tem problema não, tá? Vai lá, então, a área de Gêmeos. Então, você pegou, imagina que esse seu mapa aqui é o seu mapinha. Então, 8 graus de Gêmeos vai cair aqui, ó, mais ou menos, tá? Cada risquinho disso aqui, ó, tá bom? Só pra você entender, são 10 graus, que a gente chama de decanato, tá? Então, aqui, ó, tá muito próximo, né? Da cúspide da 7, tá? Então, é alguma coisa muito forte na questão de relacionamentos, tá? Esse mapa, então, tem essa parte, digamos, de lente de aumento a partir de agora, mas ele já começou. Lembra que ele já começou lá em junho? Então, olha pra trás e vê, o que tá acontecendo desde junho? Tá, foi desenvolvendo, realmente aconteceu tal coisa. Aqui pode ser relacionamentos, às vezes, que já tinham algum relacionamento longo, ou de repente novos, ou novas pessoas que surgem, tá? Como ele começou de um nó do sul, às vezes antes teve um desprendimento de algum relacionamento e depois agora começa o movimento, né? Para outros, tá? Pode ser alguma coisa nesse sentido. Pensa sempre nesse viés, tá? Eu me desprendo de Sagitário e eu desenvolvo Gêmeos, tá? Então pode ser o desprendimento de uma relação passada para o movimento de uma nova relação, tá? Ou o desprendimento da maneira como eu me relacionava e das crenças que eu tinha em relação a relacionamentos e como eu levo, né, daqui pra frente, tá? Então, cada área, certo, tem uma conotação. De novo, tá tudo lá no e-book, tá? Que você recebeu. E se você já é um pouquinho mais avançado, tá? Aí você já pode cruzar com o seu mapa. Isso aqui é o que a gente chama de sinastria, certo? Então, eu peguei o mapa do eclipse, coloquei o horário de Brasília, tá? E Brasília por causa do eclipse, né? Porque a gente tá aqui no Brasil. Mas se você, por exemplo, tá no Havaí, se você tá na Austrália, se você tá na China, coloca o lugar onde você tá para calcular o eclipse, tá? Só para você ter uma noção das casas, tá bom? Porque as correlações de aspectos, elas continuam as mesmas, tá? Bom, então é só o que eu fiz aqui, aí é mais para quem é mais avançadinho, tá? Eu simplesmente fiz uma sinastria, né, entre o mapa natal e o mapa do eclipse, tá? E aí eu já vejo que, opa, peraí, então o mapa do eclipse caiu na minha 7, mas a Lua faz um bom aspecto com o meu Mercúrio natal.
Por que isso é importante, tá? Eu sei que pra quem é muito básico isso pode ficar um pouquinho confuso, tá bom? Mas você vai poder acessar depois dessa aula e isso é muito legal para seus estudos, porque eu tô fazendo o quê? Um cruzamento de informações. Lembra que a astrologia tá muito ligada a um cruzamento de dados, certo? Então aqui é importante por quê? Porque esse eclipse que acontece, né, de nó do norte, ele é um eclipse ligado à força de Mercúrio. Lembra que a gente analisou Mercúrio? Por quê? Porque ele rege o signo de Gêmeos e tudo que está aqui. Então perceba que essa lua, ou seja, esse eclipse, ele está ligado a Mercúrio, e Mercúrio no meu mapa faz um bom aspecto, tá? Então esse processo de mudança, ele vai sendo nesse momento, assim, harmonioso. Aí no próximo eclipse eu calculo, né, e eu vejo como que tá essa correlação com o próprio regente. De repente vai ser algum outro tipo de correlação com o regente em trânsito. Por exemplo, Mercúrio de repente já vai estar no outro signo. Porém, com o meu regente natal vai ser sempre a mesma coisa, porque o mapa natal não muda. Então perceba que eu tenho o eixo dos eclipses aqui acontecendo, eu tenho um sextil com a área de Gêmeos e eu tenho aqui, né, com Sagitário um trígono. Porque particularmente aqui eu tenho esse mundaréu de planeta em Leão, inclusive o regente, né, Sagitário é regido por Júpiter e Mercúrio é regido por Regi Gêmeos, que são então o eixo dos eclipses, tá? Então se você é avançado e você quer fazer esse cruzamento, faça também. Veja no seu mapa, além da área que cai, aonde que estão as regências, porque existe uma correlação. Existe, por exemplo, um cruzamento, né, com essa área, e se indicar uma boa relação, é uma força, digamos, sutil de movimentação, tá? Não quer dizer que se fizer quadraturas ou oposições é ruim, tá? Não é isso. É que vem com muito mais força, assim. Você acaba realmente percebendo aonde precisa mudar. Quando é sextil, quando é trígono, a mudança ela vem muito mais como um despertar. A gente vai naturalmente se desprendendo, olhando para um outro lado. Com quadraturas, fica muito mais contundente, sabe? Às vezes vem tipo, nossa, eu preciso mudar, sabe? Às vezes até uma ansiedade, né? Não, preciso renovar, preciso fazer alguma coisa, tá? Então não se prenda muito essa questão de bom ou ruim, porque isso muito é julgamento, né? De mérito pessoal, de análise, né? De julgamento moral pessoal, tá? Vai observando aí na sua vida e já observa desde junho o que tá estimulando aí nessa areazinha aí do seu mapa, certo? Eu peguei um outro exemplo aqui, tá? Então eu peguei 2 exemplos só pra visualizar. Então a gente tem essa área aqui de Gêmeos, nó, acontecendo aonde? Acontecendo na área 12, né? Então a gente tem o nó do norte como um processo de fechamento de ciclo, isolamento social. Às vezes a pessoa fica naturalmente mais introspectiva. De repente acontece alguma situação, né? Por exemplo, pandemia. Muita gente realmente ficou isolado. Mas todo mundo ficou isolado. Ok. Mas vamos pensar assim. Digamos que uma pessoa, ela mora longe, imagina um estudante, né? Ele vem pra cá, ele é do norte do país. Aí ele vai pro sul do país estudar. Aí acontece a pandemia, né? Ele não consegue voltar, ele tá muito longe da família e ele tá muito isolado aqui porque ele também não tá vendo os amigos, ele tá ali sozinho. Então o isolamento para ele pode ser um pouco mais forçado, entre aspas, do que uma pessoa que mora com a família ou que já formou uma família. Não sei se deu pra entender um pouquinho da conotação. Ou de repente acontece alguma situação, né, em que há um isolamento forçado, ou a pessoa naturalmente deseja ficar mais na dela. Eu brinco com os botões dela, refletindo, né, revisando processos, tá? Então, assim, olha, né, onde que tá os 8 graus de Gêmeos pra gente ver, tá? Então aqui indica um profundo processo de transformação, tá? De mudança, mas que vem muito mais de intrínseco, tá? Às vezes pode gerar perdas, tá? Perdas, assim, coisas que precisam deixar para outras entrarem, tá? E lembrando que o movimento é importante, certo? Aí, a gente tem, por exemplo, uma mudança, né, de uma necessidade de mudança e de desprendimento do quê? Das rotinas, né? Às vezes de hábitos não saudáveis, né, que às vezes possam ter impacto na saúde, tá? Então a gente faz uma correlação aqui. De novo, lá no e-book tem todos os eixos para você olhar e as reflexões, tá? Para você pensar, certo? Então se você ainda tá na escadinha básica do aprendizado, vai lá e olha a sua área de Gêmeos, certo? E aí reflete aí na sua vida, vê o que tá tendo de movimentação e o que você já pode ir, né, aprimorando e refletindo para chegar em dezembro lá de 2021, olhar para trás e dizer, caramba, eu consegui, né, ajustar o lemezinho aí de uma maneira bacana, tá? Agora, se você já é adiantado, então vamos fazer o cruzamento, que isso aqui é muito enriquecedor, tá? Aí eu tenho, então, vamos lá de novo, né? Eu tenho aqui nó do norte, casa 12, certo? Então o eclipse está acontecendo aqui, o eclipse de hoje. Então eu já sei que é um processo de mudança, né? Um eclipse lunar, como a gente falou.
Vamos cruzar nesse mapa? Perceba que o quê? Que Mercúrio nesse mapa, ó, ele está lá em Virgem, certo? E Virgem em relação a Gêmeos é uma quadratura. Então, essa questão do isolamento, ela vem bem mais, entre aspas, tumultuada, tá? De novo, tumultuada não quer dizer ruim, muito movimento. Pode ser, por exemplo, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, tá? Aqui a gente poderia até correlacionar, por exemplo, com pessoas ligadas à pessoa do mapa, né? Por exemplo, irmãos, primos, parentes, pessoas desse convívio mais pessoal, né? Pessoas que estão ali naquele convívio, por exemplo, da área onde vive, né? Que às vezes estão interligados a esse processo de movimentação e de mudança, tá? Por exemplo, o nó do sul que está em Sagitário, aonde que essa pessoa tem Júpiter? Olha lá, uma quadratura de novo, né? A pessoa tem Júpiter domiciliado aqui em Peixes, então isso aqui também é uma quadratura. Então o processo de desprendimento das rotinas, uma mudança provavelmente muito importante, já deve estar acontecendo, já deve estar se movimentando, tá? Onde as rotinas vão mudar, onde vai ter um desprendimento de muita crença, de muita coisa que antes, né? Era levado em consideração e que de repente, quando chegar lá em dezembro, a pessoa vai olhar para trás e vai dizer: nossa, eu dava tanta importância para isso e hoje não faz o menor sentido na minha vida, né? Não faz a menor diferença. Por quê? Porque ela já vai estar com outro foco, tá? Então, é legal a gente ir avaliando, a gente fazendo essas correlações, essas análises, tá? A gente tem aqui, então, o passo mais básico para você analisar e para quem é um pouquinho mais avançado, né? Ou quem já quer ir treinando esse olhar mais avançado, porque aí enriquece muito a interpretação, tá bom? Então vamos aproveitar, né, esse processo todo de eclipses acontecendo em eixos mutáveis, né? A gente já entrando realmente em 2021, a partir de dezembro, né, para frente, a gente já vem com grandes processos de mudança, tá? Com essas quadraturas, né? Que vem com Urano, Urano, Aquário e em relação a Saturno e Júpiter, tá? Então a mudança ela vem. A gente aprendendo, aprimorando, se adaptando, né? Compreendendo o novo cenário e percebendo onde as oportunidades vão começar a aparecer, vai ser o pulo do gato, tá? Então aprenda a navegar aí, todo mundo tem muito potencial, cada área da vida, né, significa algo ali. Quanto mais consciente a gente tá, melhor. Olá, vamos falar então um pouquinho desse eclipse que a gente tem agora, no dia 14 de dezembro, em Sagitário. Ele é um eclipse muito importante, certo? Então a gente já está dentro desse processo dos eclipses do eixo Sagitário e Gêmeos, né? A gente já entende que são 18 meses que essas áreas do mapa elas vão sendo trabalhadas. Então o eclipse ele nunca acontece sozinho, né? Ele faz parte de uma família e de um desenvolvimento entre esses 18 meses e também dentro da família maior, que é a família da série Saros, né? Que a gente tem, por exemplo, dentro desse eclipse de dezembro, agora do dia 14, uma correlação com um eclipse que aconteceu lá em 2002, também em dezembro. Bom, então a gente tem o eclipse solar, que a gente já sabe que é um eclipse que tem muito peso, né? O Sol e a Lua, eles são os dois luminares na astrologia, né? Então eles têm um peso muito significativo. Os eclipses, por exemplo, eles são pontos e marcos de mudança muito importantes, tá? Em astrologia mundana, que é a astrologia coletiva ou astrologia judicial, como falam, eles são muito importantes, às vezes, como marcos de ascensão de mudanças de um país, com governantes ou pessoas de prestígio, né? Pessoas que estão realmente no topo de uma hierarquia ou de um poder, por exemplo. E como que a gente sabe quando aquilo ali pode ser ou não significativo para um país em específico, né? Quando é visível, principalmente, tá? Naquela área. E, claro, se pega, né, algum ponto forte no mapa do país, tá? E a gente tem também o desenvolvimento desse eclipse no mapa individual, tá? Então, no mapa individual ele pode significar mudanças, às vezes processos de transição muito importante para a pessoa, principalmente se esse eixo que vai sendo trabalhado são eixos muito fortes no mapa, às vezes eixos angulares, né? O que é um eixo angular? Ele está, por exemplo, na área 1 e 7, 4 e 10, né? Então, se você aí tem Gêmeos e Sagitário, por exemplo, em ângulos, tá? Esse período de 18 meses pode indicar grandes mudanças para você. Às vezes num processo, né? Num passo a passo, tá? E você vai realmente alterando, né? Mudando, vivendo novas experiências que vão ajustando, digamos, o leme daquelas áreas da sua vida.
é que como nós somos indivíduos ali vivendo, né, esse momento, às vezes a gente vai vivendo meio que no piloto automático. E é muito comum a gente perceber a mudança depois que a gente fecha o processo. Ou seja, lá em dezembro de 2021, tá? Então esse eclipse que a gente tem agora, no dia 14 de dezembro de 2020, ele é um eclipse solar, né? Então, Sol e Lua juntinhos, a 23 graus de Sagitário, tá? Faz parte da série Saros de 142, tá? A série Saros, para quem não sabe, tem um post bem explicativo no meu Instagram. É o seguinte, todos os eclipses, né, eles acontecem dentro de uma família, tá? Então a família Saros. A gente tem uma diferença de uns 18 anos e meio, mais ou menos, entre um eclipse de uma série para um eclipse desta mesma série, né? Então, por exemplo, o último eclipse que aconteceu, que está atrelado a essa família, ou seja, que tem conotações parecidas, né? Imagina, assim, a sua família. Você tem aquele caráter genético, certo? Que te liga à sua família, que te liga aos seus pais, ao seu tio, ao seu primo, né? Existe uma carga ali que tem um entrelace, certo? Aqui é mais ou menos isso, tá? Eu sei que é uma analogia bobinha, mas só para entender. Então, esse último eclipse, ele tem um entrelace com esse eclipse agora, certo? E a gente tem dentro dessa família, se você puxar lá, coloca no Google, série Saros Solar 142, vai te mostrar um monte, tem várias datas. Se você gosta de astrologia, se você gosta de pesquisa astrológica, isso é muito legal. Por quê? Porque você vai ver nos processos de mudança, principalmente a astrologia coletiva, né, e mundana, com os acontecimentos reais, tá? E claro, dependendo da sua idade, né, porque como a gente tem uma diferença de 18 anos, nem todo mundo, né, tem uma idade que possa olhar para trás e dizer, olha, realmente estava acontecendo tal coisa, olha o que aconteceu na minha vida, né? Mas se você gosta de estudar, é um bom tópico de pesquisa. Eu adoro eclipses, né, nasci no eclipse, então eu percebo muito claramente esses marcos de mudança, com eclipses principalmente que tem essa visibilidade, tá? Então esse eclipse solar de dezembro, ele pode ser um dos significativos. Eu diria que agora é realmente o pontapé forte do início desse processo realmente de eclipses, tá? Porque ele já vem acontecendo nesse eixo Sagitário e Gêmeos desde junho de 2020. Então ele já tá se manifestando, ele já tá orquestrando esses processos de mudança, ainda que de uma maneira um pouco tímida, né? Porque a gente teve o processo de Capricórnio e Câncer que fechou. Então acho que o de Capricórnio e Câncer ficou bem evidente, né? Com tudo que aconteceu, né, de 2019 para 2020, e aí ele fecha e agora a gente entra nesse processo até o final de dezembro de 2021. E aqui a gente tem signos mutáveis, né? Signos mutáveis são signos que trazem essa questão de adaptabilidade a novos tempos, né? Bom, a gente tem então aqui a 23 graus do signo de Sagitário, tá? Então se você tem alguma coisa a 23 graus do signo de Sagitário ou do signo de Gêmeos que está em oposição, tá? Mas principalmente Sagitário, que ele tem uma ênfase grande, tá bom? Esse processo desse eclipse pode ser muito significativo para você, tá bom? E lembrando sempre que também é um eclipse de Nó do Sul, né? E o Nó do Sul ele representa um desprendimento necessário, tá? Mas esse eclipse ele tem um twist, né? Que eu vou mostrar dentro do mapa, tá? Se você, né, já é uma pessoa como eu, que já tem uma certa idade, né? Por exemplo, se você consegue avaliar, né, se tinha alguma coisa acontecendo na sua vida ali no final de 2002 e os 6 meses de 2003, porque isso é uma coisa importante também nos eclipses solares, né? Às vezes eles têm uma força de uns 6 meses de manifestação, tá? Principalmente no coletivo, tá bom? Então não se apeguem ao dia do eclipse. Eu sei que a gente tem essa tendência, né? No dia do eclipse tal coisa. Não. É o pá. É aquele momento, sabe? Que você, né? Coloca ali, digamos, o fiozinho do pavio para queimar, entendeu? Mas ele tem um processo, tá? Então, se você, por exemplo, já viveu alguma experiência aí na sua vida, olha para trás, vê o que estava acontecendo, vê o que foi se desenvolvendo em 2003 para você, principalmente, que às vezes começaram até de decisões, né, e processos na sua vida nesse período. Por exemplo, eu nasci no eclipse, então eu percebo os eclipses principalmente como marcos de mudança importante na minha vida, né? Eclipses, bom, em Sagitário e Gêmeos está angular, porque eu tenho ascendente Sagitário. E nesse ano aqui eu lembro muito dessa fase da minha vida. Eu tava me planejando pra ir morar fora. E tava ainda naquela fase, vou, não vou, decido, não decido, tipo, aí o que aconteceu? Virou o ano, né? E já tava tipo, não, então eu vou. Tava terminando a faculdade.
Aí, o que aconteceu? O Lula entrou. E o dólar fez assim, tchá, não sei quem tava aí lembra dessa fase, foi acho que 6-1, né? E aí, tipo, miou. Eu lembro muito da gente sentado na cozinha lá na minha casa no interior do Rio Grande do Sul, e o meu pai falando, acho que vai ter que esperar mais um pouco, acho que não vai dar, não sei o que e tal, né? E, ok, aconteceu, entrou e tal, e aí eu acabei indo em setembro de 2003, né? Mas foi de processos de decisões que começaram bem no final do ano ali de 2002 pra frente. E o ano de 2002 também eu lembro que foi um ano de muito término, de muita coisa meio tensa, assim, acontecendo também comigo, né? E aí veio esse processo de mudança. Lembra a questão dos signos mutáveis, né? Então, às vezes, a gente finaliza ciclos, né? E aí coloca-se no movimento para entrar em outro momento da vida, né? E em 2003 eu fui pra Londres, fiquei lá até 2010, e aí vim para São Paulo, né? E aí outros processos aconteceram. Mas assim, às vezes são de decisões que a gente toma e que tem um desdobramento, tá? Isso é uma coisa muito importante quando a gente avalia mapas individuais. A gente sempre tem uma tendência a olhar tudo externo, né? Então, aconteceu algo, né? Então, por exemplo, eu posso olhar esse mapa e dizer, não, mas eu só fui para Londres em setembro de 2003. Ok, tem uma correlação até com esse processo de mudança, ainda mais em Sagitário, né? Mas eu lembro, porque foi uma fase marcante da minha vida, eu estava terminando a faculdade, estava decidindo o que ia fazer, o que não ia fazer, e eu lembro desse processo de decisão bem nessa época, sabe? Então, às vezes tem coisas realmente marcantes, principalmente se no seu mapa é algo preponderante. O que é preponderante, né? É realmente estar num ângulo como no meu, que né, é muito forte no ascendente, a posição de Júpiter no seu mapa, tá? Porque são os eclipses da mesma linha, da mesma família, mas são eclipses completamente diferentes, tá? O eclipse de dezembro de 2002, ele estava com Júpiter em Leão, ele fazia um belo de um trígono. Esse de agora já tá um pouco diferente. Por quê? Porque Júpiter tá lá num signo que ele não é compatível, né? Ele está em Capricórnio. E Capricórnio ele é um signo em que está a natureza de Júpiter, ela não está tão confortável em se manifestar, porque é uma questão bem restritiva, tá? Então, é um eclipse da mesma família, mas a gente tem que entender que tudo tem o seu mapinha. Então, é como se fosse cada passinho de um desenvolvimento, tá bom? Bom, então essa aqui é só uma dica, né, para quem gosta de estudar, para quem gosta de pesquisar. Eu sempre falo, a astrologia ela é verificável, só que a gente tem que ter um trabalho de fazer a pesquisa, né? Bom, então vamos olhar aqui o mapinha do eclipse. Então a gente já sabe, né, que ele é um eclipse ligado à série Saros ali 142, estou ligado a esses eclipses que aconteceram lá em 2002, que tiveram um desdobramento para 2003, né, principalmente nos 7 meses subsequentes, tá? Existem várias maneiras técnicas de se contar esse tempo, tá? O padrão é usar os 6 meses, mas tem uma que a gente calcula pela duração do tempo de cada eclipse, tá? Mas aqui a gente vai fazer pelo padrão, né? Porque também não é uma aula muito técnica, tá? Bom, então a gente sabe que esse eclipse, ele tem um toque interessante. Primeiro que ele é solar, que já é um eclipse muito forte, né? Imagina, você vai eclipsar o Sol é que dá vida ao planeta, tem todo um conceito filosófico muito, muito forte em termos de eclipses solares, tá? Outro ponto que faz ele ser também importante, ele é parcialmente visível aqui na América Latina, tá? Então, quando a gente estuda eclipses a fundo, a gente aprende que a visibilidade é muito importante. É visível ou não é, tá? E quando ele é muito visível, né, às vezes quando ele é realmente total ali, vão ser marcos de mudança muito importantes. Às vezes queda e ascensão de pessoas no poder, né? Por exemplo, aqui ele vai ser parcialmente visível então no Chile, na Argentina e no sudeste e sul do Brasil, mas ele pega então dentro de uma conotação América Latina, ou seja, somos a bola da vez, né? E lembrando que em astrologia, que não é reloginho de parede, né? A gente não isola os acontecimentos. Eu já sei que tem um eclipse solar e já sei que logo em seguida o regente desse eclipse, que é Júpiter, vai entrar junto com Saturnão lá em Aquário, certo? Então eu sei que aqui pra frente é meio que aquele strike de boliche, né, que a gente joga a bola e fica vendo, opa, acho que alguma coisa vai dar, entendeu? Mas, né, avaliações à parte aí. Bom, então a gente já sabe que ele tem realmente um peso, né, importante, tá? E ele é realmente um pontapé inicial para, assim, processos de mudança muito significativos, tá? Que a gente vai começar a perceber agora. É claro que você pode dizer, mas a pandemia, né? Ok, a gente teve a pandemia, com certeza foi um marco, mas perceba que a gente ainda não sabe muito bem para onde isso vai dar,
né? A gente tá muito assim, não é, vacina que vem, vacina que não vem, vacina que é segura, vacina que não é segura. Como que vai ser a questão, né, de um monte de gente que faliu, por exemplo? Como que vai ser toda essa questão estrutural, econômica, política daqui pra frente, né? Porque a gente teve um viés todo político dentro dessa situação e, assim, mundial, não tô nem falando do Brasil, tá? Então agora vai começar a ficar meio que claro aonde que estão esses processos de quebra realmente para essas mudanças que vêm de uma maneira muito acelerada. E a gente, claro, tem um foco aqui em 2021 porque a gente já tá com o pé lá, né? Então em 2021 a gente tem essa entrada de Júpiter junto com Saturno, embora Júpiter ainda esteja sob os comandos de Saturno, porque ele tá em Aquário, né? Aquário é regido por Saturno, Saturno é o dono ali de Aquário. Então Júpiter tá ali, manda, é Saturnão, tá? Aí a gente vai ter alguns toques em 2021 de Júpiter entrando em Peixes, mas retrogradando. Em Peixes, quem manda é Júpiter mesmo, tá? E aí esse processo a gente só vai enxergar lá em 2022, quando Júpiter entrar em Peixes, aí muda bem o tom. Só que Saturno vai continuar em Aquário até 2023. Tá? Então esse processo que vem vitaminado em 2021, ele se desenha principalmente até o final de ciclo em 2023, onde a gente ainda tem Plutão na cabeça, né? Plutão saindo de Capricórnio entrando em Aquário. Então agora nós estamos num pontapé de muitas mudanças coletivas e é claro, daí se no seu mapa você é uma pessoa, né, que tem uma questão ali que conta dentro da sua promessa natal ligada a esses eixos, né? Aí você também pode ser um dos abençoados aí com processos de mudança, que às vezes vem realmente com quebras de paradigma, tá? E tirando a gente da zona de conforto. E como tá em signos mutáveis se adapte, tá? Não tem muito como ficar dando murro em ponta de faca, né? A gente só fica perdendo tempo na vida. Bom, então a gente tem aqui o mapinha do eclipse pra gente dar uma olhadinha, né? A gente tem então o eclipse que é o Sol e a Lua juntinhos a 23 graus, tá? Aqui no signo de Sagitário, tá bom? Deixa eu colocar uma corzinha que acho que fica mais fácil de enxergar, né? Eu sei que eu sempre dou os risquinhos, que tem muita gente que não gosta, mas eu acho que fica visivelmente mais fácil de entender. Então a gente tem aqui, ó, esse ponto do eclipse, tá? Então eu já vi que é um eclipse de nó do sul, ou seja, um eclipse de desprendimento, né? A gente tem o que aqui participando desse eclipse? Ó, Mercúrio! Então todos os assuntos de Mercúrio, eles também estão interligados a esse eclipse, tá? Além das questões, claro, ligadas à modulação de Sagitário, né? Porque o planeta na astrologia, ele é a ação, ele é o quê? Né? Então, por exemplo, Mercúrio, comunicação, transportes, o raciocínio lógico, né? A mente consciente da gente, 2 mais 2 são 4, isso é de Mercúrio, né? Essas trocas, negócios, né? Negociações, comércio, todo meio eletrônico, por exemplo, meio de pagamento eletrônico, aqui pode ter até uma conotação internacional, né? Bitcoin, sei lá, dá pra colocar um monte de coisa se a gente avaliar meio assim profundamente, tá? Todas as trocas, né, comerciais também, então isso aqui tá ligado a esse eclipse também, tá? Meios de comunicação, escrito, não escrito, verbal, não verbal, tudo que traz uma informação, tá? E a gente tem o Mercúrio, que quando ele está em Sagitário, ele está como? Ele não tá tão legal. Por quê? Porque ele rege o signo oposto, certo? Que é o signo de Gêmeos. Então ele tá muito longe de casa. Imagina você no estrangeiro lá aprendendo uma nova língua, se sentindo meio estranho, tentando se adaptar, né? A uma cultura que não é sua, por exemplo. Então não é que é ruim, é que ele vai tendo um processo, né, de adaptação, tá? Então ele não, dentro da natureza dele, digamos, das qualidades mercurianas, né, ele não tá tão confortável assim, tá? Mas não quer dizer que você tem Mercúrio em Sagitário no seu mapa que é ruim, tá? Não é assim, tá bom? Mas só pra saber mais ou menos como que a gente enxerga isso, tá? O que é interessante aqui? Qual é o twist que eu falei lá no início do vídeo, né? A gente tem o nó do norte ligado a Mercúrio. Logo, é um eclipse de nó do sul, é um eclipse de desprendimento, mas é um eclipse ligado ao regente do nó do norte. Então perceba aqui que isso traz muita força, porque até o nó do norte está interligado a esse processo, né, de deixar ir, né? E a gente tem aqui, às vezes, na questão de crenças, que é uma questão, né, jupiteriana, a questão da verdade, né, ou às vezes dessa busca incessante da verdade, ou a gente, às vezes, né, querendo, né, a verdade é essa, né, religiões, né, dentro de um conceito mais coletivo,
parlamento, leis, códigos, né? Tudo isso é muito ligado à questão do Sagitário, direito, legislativo e tal, mas não vou entrar muito nessa seara. Mas, por exemplo, questões ligadas ao estrangeiro, à educação, né? Principalmente a educação superior, tá? E aqui a gente tem um processo que foca muito nisso, porque até o cara que comanda o Nó do Norte, que diz pra cá que a gente tem que ir, ele tá dizendo lá, antes de ir pra cá, foca no que você precisa desprender aqui, tá? Outro ponto interessante, então, a gente tem uma quadratura com Netuno, né? Então, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de enxergar claramente o que é isso. Às vezes eu tô falando aqui e você tá lá olhando no seu mapa e você até pode ter pontos ali e você não consegue enxergar, porque Netuno ele tem essa questão dessa... É tipo uma névoa, né? Uma coisa que não deixa a gente enxergar claramente o que é. Às vezes a gente tem uma sensação, tipo, nossa, precisaria estar fazendo alguma coisa que eu tenho essa intuição, mas não sei, não percebo claramente o que é ainda, né? Bom, um ponto que ajuda... Marte, olha essa determinação de fazer esse negócio, né, se manifestar. Esse Marte, ele está domiciliado, ele está no decanato de Júpiter, né, que é a regência de Sagitário, tá? E Marte é assertividade, Marte é ação, Marte é ímpeto, Marte é coragem, né? Marte... ele tem uma questão de agressividade também, tá? Então, brigas, desentendimentos. Ah, Nimi, mas é um trígono. Ok, mas ainda assim é uma natureza de Marte. A gente nunca descarta a natureza do próprio planeta, né? E aqui ele tá muito forte. Liderança, comando, novas iniciativas, né? Empreendedorismo, fazer algo pela primeira vez, ser pioneiro em algo, né? E aqui a gente tem um movimento interessante, porque são signos de fogo, né? O signo de fogo ele tem essa coisa do expandir, do desejo, da coisa que vai, né, e acontece, tá? Então é um eclipse muito interessante, tá? A gente pode ter um processo ainda que na realidade vem de uma certa nebulosidade do que tá acontecendo, o que não tá. Inclusive com a pandemia a gente tá bem assim, né? Meio que nem barata tonta. E agora pode vir algum momento, alguma ação que estruture isso para um foco, tá? Porém, quando a gente olha o que? A regência desse eclipse, que é Júpiter, tá onde? Tá lá em Capricórnio, tá assim, no pontinho da virada, certo? Junto com o próprio comando, ele tá em conjunção com Saturno, que comanda o signo de Capricórnio, né? E ele acabou, então, dentro do processo do andar dele, tocando Plutão, tá? E ele vai entrar em Aquário. Então, quando a gente faz uma avaliação, né, a gente avalia de onde ele veio, onde está e para onde vai, né? Então, ele vai sair, por exemplo, de um signo de queda e vai entrar no signo, ele, tudo bem, ele não tem, né, tanto frufru ali, mas pelo menos ele não tá num signo que limita tanto ele, embora ele ainda esteja sobre o comando saturnino, tá? Então a gente tem um grande processo aqui que ainda traz, digamos, vindo de uma reestruturação de coisas que estão acontecendo de 2018, 2019 pra cá, tá? E às vezes se sentindo um pouquinho restringido, limitado, né? Mas com grande potencial do quê? De quebra, de ruptura de paradigmas, de uma grande mudança, né? Uma grande virada, digamos assim, que pode ser até uma grande guinada, muito bom, né? Até porque quando o Júpiter passa daí por Aquário, ele faz um sextil, né? Com o signo de Sagitário, que é um aspecto bacana, mas ele é muito suave. Às vezes os sextis, a gente precisa de um certo foco para o desenvolvimento, né? Às vezes a gente não percebe o potencial que tem ali para um desenvolvimento bacana, tá? Bom, então aqui a gente pode ter um processo, às vezes, muito, assim, duro de restrição, ou a gente está passando por ele, né? E agora a gente também vai num processo de desprendimento para a ação. Então isso aqui é um indicador que a gente tem realmente movimentos de virada e de mudança muito importantes, tá? A partir de agora, mas lembra que não é no dia 14 de, né, que vai acontecer, não. É um processo que vai acelerar com a entrada desse regente que é Júpiter em Aquário, tá? Depois a gente tem a conjunção ali no dia 21, 22 de dezembro de Júpiter e Saturno, tá? E esse processo de desenvolvimento para os próximos 6 meses, e aí esses eclipses continuam acontecendo, né? Porque eles vão até dezembro de 2021, tá bom? Então é um processo, tá? Se você aí já fez análise do seu mapa e já percebeu, e teve muita gente que mandou um feedback muito bacana, eu fico impressionada, assim, como você as pessoas já estão conseguindo fazer essa correlação com a vida, né? E muito bem feito, assim. Teve pessoas que fizeram umas análises do próprio mapa e me mandaram, eu fiquei, nossa, que bacana. Porque assim, astrologia é isso, a astrologia ela não vai fazer com que algo não aconteça. Tipo, mas sei lá, tem um processo que vem realmente muito desafiador, né? Porque a gente não pode dizer que é difícil, né? O eufemismo na astrologia, muito desafiador ali na frente. Então não é que ele não vai acontecer,
Mas se você vai ter uma segurança no sentido mais emocional, né? Uma, digamos, uma capacidade de entender o contexto quando a coisa começar a se manifestar, muito mais madura. Porque aí você já sabe, putz, se tem alguma coisa aqui que tá me incomodando, né? Às vezes se você sabe, por exemplo, que tem um processo que você pode ficar irritado, que você pode meter o pé pelas mãos justamente por ansiedade. Se você percebe, quando começa a aproximar ali que tá acontecendo, puxa, já tô começando a me sentir assim. Nossa, fulano já tá me irritando. Se você sabe que ali você pode espanar e ter um processo de ruptura, de repente de separação ou de briga, você já dá um, né, tipo, opa, peraí, meu mapa tá indicando isso, né, deixa eu respirar fundo aqui. Quando a gente não tem isso, às vezes a gente, e assim, mesmo com a astrologia, às vezes a gente espana, tá, nós somos humanos, mas a gente consegue parar e dizer, caramba, peraí, realmente tá se manifestando. Então deixa eu ver como eu posso passar por esse processo, já que claramente ele tá se manifestando de uma maneira mais consciente, né, de uma maneira mais adulta, né, adulta no sentido de maturidade, tá? Então a astrologia é uma ferramenta incrível pra isso, tá? Não é pra gente ficar se limitando, não é pra gente ficar com medo, né? Muita gente tá me dizendo, eu tenho medo, não precisa ter medo, porque a vida vai acontecer independente de você saber astrologia ou não. Não faz a menor diferença você saber ou não, por exemplo, se você não vai utilizar aquilo pra algo prático na sua vida, né? Se você é uma pessoa que fica muito ansiosa, né? Existem muitas pessoas que quando eu falo de casa 8, a pessoa, nossa, Nemi, não gosto quando você fala disso, porque remete à morte. Gente, todo mundo vai morrer um dia, tá? Mas se você é uma pessoa que não gosta desses assuntos, ou te deixa assim num gatilho, né, de estresse e de ansiedade, então foca, ou se você gosta de astrologia, foca no, né, só na parte boa. Só que assim, entenda que a vida tem os dois lados. E quando você tem essa maturidade de entender que tem os dois lados e que você vai passar pelos dois lados, você consegue passar pelo lado mais desafiador de uma maneira muito mais consciente, tá? Não quer dizer que você não vai passar por ele, mas passa mais consciente sim, tá? Bom, voltando, né, depois da sessão de terapia, voltando pro mapa aqui, tá? Então a gente sabe que aqui a gente tem um processo muito importante, tá? Esse mapa, eu não vou falar muito de astrologia coletiva nesse vídeo, mas eu vou falar depois no Instagram, tá? Porque tá bem interessante pro mapa do Brasil. A gente tem o mapa do Brasil no horário oficial, ascendente em aquário, tá? Tem alguns astrólogos que usam ascendente em peixes, eu uso do horário oficial, que é aquário, tá? Eu uso da independência, embora dá pra sim pra olhar outros mapas, tá? Aqui a gente tem um processo interessante acontecendo, independente do ascendente, em áreas coletivas, tá? A gente tem uma correlação no mapa do Brasil muito forte, porque Júpiter e Lua no Brasil, que representa o povo, que representa as mudanças significativas, né? Eles estão em conjunção. É um signo de ar, então a gente tem um processo de mudança bem significativo que começa a se estruturar e depois logo em seguida vem todo esse movimento de ar, né? Que pega bastante no mapa, tá? Então a gente tem um processo de movimentação coletiva que é bem interessante de observar, tá bom? Às vezes reestruturando sistemas defasados, né? A gente tem o eclipse solar que tá ligado a governantes, a pessoas de poder, né? Na sociedade, no governo, né? E às vezes são por processos de ascensão, de queda, de mudanças significativas, tá? A gente tem também dentro desse mapa, aí no que eu uso, que não é tanto nessa questão de figuras de autoridade, mas muito mais na questão de grupos, né? De sociedades, de por exemplo, parlamento, senado, né? Ali tem um grupo envolvido, tá? A gente tem um processo aí bem forte para eles também, né? Mas não vamos entrar aí, mas eu queria só trazer, quando você avalia, então, a astrologia, né? O que você faz? Você olha para o passado, né, para ver realmente o que pode ter de manifestação. O que aconteceu ali, né? Então, eu já dei uma palhinha lá no início do vídeo. O que aconteceu de 2002 para 2003, né? Então, o Lula assumiu, a gente teve um marco, né? Em 2002 foi o primeiro mandato dele, então isso foi um marco na política, foi um marco na economia também, né? Porque a gente teve todo aquele alvoroço, tá? Aí a gente sabe que eclipses dentro da mundana, eles também são tão relacionados a acidentes ou questões ligadas à natureza, né? Então, por exemplo, terremoto, maremoto, fogo, tudo que envolve, né, essa questão, às vezes, de desastres naturais, tá? Então, nesse período aí, a gente teve o quê? A gente teve um dos maiores movimentos, né, de tremor de terra no Brasil, acho que foi 7 graus na escala Richter, adoro falar esse nome, né, parece que a gente é. E foi lá no Amazonas, né, então a gente teve já essa manifestação. E o que aconteceu também? Lembra que eu estava falando dessa questão de grupos, né? A gente teve uma explosão que morreram 21, acho que foram 21 cientistas, né, no centro de lançamento de Alcântara. Então, isso aqui são coisas que se manifestaram naquele momento. Agora a gente vai ver realmente como que vai se manifestar nos próximos, né? Pra gente desenvolvendo em 6 meses, principalmente, tá?
Bom, mas aí é a tal da clássica pergunta, tá, Neme, muito bonito, tudo bem, coletivo, eclipses, mudanças, né, processos coletivos muito intensos. Pra mim, o que isso aí quer dizer pra mim? Que é a tal da clássica, a gente quer saber do nosso mapa, né, tá certo? Meu, isso aí não é egoísmo, tá? Não é, ai, você não está usando a astrologia por uma maneira muito evolutiva. Não, gente, nós somos seres humanos, tá? Primeiro, a sua vida é sua responsabilidade, tá? Então, se a sua vida é sua responsabilidade, as suas atitudes, o seu comportamento, se a gente não muda ninguém, né? A gente só pode ter uma leve capacidade de mudar a gente mesmo e olha que é difícil, tá? Então, não é egoísmo, foque em você, foque em melhorar você, que você já faz olha, você já faz um belo de um favor para a sociedade, para a humanidade, né? Se a gente focar em aprimorar a gente, né? E às vezes que parar de ditar regras do que os outros têm que fazer, a gente já faz, olha, um salto na evolução, né? Então, vamos olhar, sim, o que significa para você. Então, eu peguei um mapa de exemplo, tá? Para ver aonde que se encaixa. Então, a gente, de novo, já sabe que é um eclipse solar, já sabe que ele é um marco muito importante, que ele é de nó do sul, ou seja, que ele é de desprendimento. Já sabemos que temos um foco muito grande na questão mercuriana também, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, pega o seu mapinha aí, procura a área de Sagitário, principalmente ali os 10 últimos graus, né? Então, por volta dos 23 graus. Eu gosto de usar uma órbita de no máximo 3 graus, tá? Então, entre 20 e 26 graus, tá? Mas mesmo que esteja próximo, como esse aqui tem uma força, pode ser bem significativo, tá? E aí, se você tem algum ponto ali, por exemplo, nesse mapa não tem, tá? Mas esse mapa cai, então, o eclipse cai na casa 5. Então, esse eclipse, a primeira coisa que você faz é ver aonde que ele cai, tá? Então, aqui ele cai na casa 5. O que refere-se à casa 5? Amor, prazer, relacionamentos quando eles ainda estão nessa fase inicial, né? Aquele momento do encanto, dos primeiros meses, do namoro, aquela coisa que ainda tem a sedução, né? Que o sexo ainda é o depois a gente vai virando casa 7, negócio, né? Todos os seus talentos naturais, né? Os talentos natos, aquelas coisas que você tem às vezes e você faz bem, né? A questão da autoexpressão e da criatividade, aqui muito forte na questão de filhos, claro, né? Tudo que você tem dentro desse processo criativo, tá? E aí a gente vê então, todos os assuntos dessa área são assuntos relevantes. Como a gente tem Mercúrio aqui, a gente poderia até interrelacionar com as áreas de Mercúrio, né? Por exemplo, nesse mapa a gente tem a questão da área 11 e a gente tem a questão da área 2. São duas áreas de ganhos, né? Aqui a área 11 está ligada a ganhos da carreira e aqui a área 2 é os ganhos pessoais. Então, de repente, algum processo interessante de mudança que pode já estar vindo, né? Que vai ficar cada vez mais forte para essa pessoa e que pode estar entrelaçado à questão de ganhos, tá? Para isso, precisa fazer uma mudança, às vezes, ó, aonde que está direcionando Júpiter, né? Porque eu tenho que ver onde é que está a costura disso aqui. O que é o tal da costura que eu falo, né? É você olhar onde é que está a regência, porque a regência é que vai dar o norte de como aquele assunto ali é trabalhado. Então, tudo que envolve Sagitário é comandado por é comandado por Júpiter, né? Esse Júpiter está sendo um pouco limitado por Saturno. Aqui, a gente vai ter, por exemplo, às vezes uma reestruturação de rotina, de trabalho, né? Do dia a dia. Pode ser uma questãozinha de saúde também ali, né? Que precisa ser avaliada, inclusive porque aqui a gente tem uma oposição ao Sol, o Sol é o regente do ascendente, esse Sol por signos inteiros ele ainda está na 12, né? Então aqui a gente tem um alerta vermelho, né? Questões do que às vezes é com a figura paterna também, tá? Às vezes não é necessariamente com a pessoa, mas com a figura paterna, tá? Que seria um ponto de atenção, ainda mais com esse eclipse forte, tá? Então é assim que a gente vai vendo, tá? Se você for ainda nesse primeiro degrau aí do seu estudo astrológico, veja simplesmente a área e o que significa, tá? Agora, se você já está avançado, se você quer avançar um pouquinho no seu estudo, correlacione com onde está Júpiter. Aqui, para você saber, existe uma diferença, tá? Me perguntaram uma vez, existe uma diferença aqui. Neme, mas eu vejo Júpiter natal ou eu vejo o Júpiter em trânsito, né? Na realidade, os dois, tá? É que se você ainda tá nesse processo, né, do passo a passo do aprendizado e você quer saber o direcionamento para esse período, você vai ver o trânsito, porque é o trânsito que vai indicar. Agora, se você quer saber a natureza natal, né, desse eclipse em relação a esse mapa, você vai ter que ver onde está Júpiter. Então, aqui a gente já tem outro ponto de alerta no mapa. Por quê? Porque é um Júpiter que está em queda, né? Em queda não, desculpa, em exílio, lá em Gêmeos, então não é um Júpiter muito, né, bem posicionado, tá? E esse Júpiter faz oposição ao eclipse, né? Ou seja, o eclipse faz oposição a Júpiter na realidade, né?
porque o Júpiter ele é natal. Então, a gente tem aqui uma oposição, né? Em linhas gerais, tá? Os aspectos vermelhinhos, eles são os desafiadores e os azuisinhos, eles são as fluências, tá? Então, a gente tem aqui, às vezes, o que acontece com o Júpiter em Gêmeos ali, né? Fazendo essa oposição. Já que a gente viu que tem uma questão financeira, uma questão ligada a trabalho, a gente sabe que vai entrar na casa 7, que pode ser a casa de parcerias, eu perguntaria pra pessoa, você tem alguma coisa meio que rolando, de repente, no seu cenário aí de parcerias de trabalho, onde tem uma questão financeira envolvida? A pessoa pode dizer, ok, tenho. Eu dizer, então, só tem um pouquinho de atenção com promessas que são muito boas para serem verdade, tá? Porque se você tiver essa responsabilidade, olha aqui o trígono que faz com o Saturno natal, né? Se você tiver essa responsabilidade, né, de entender realmente o que é tangível, o que realmente pode ser executado e não, às vezes, se deixar levar por informações que nem verídicas são, né, ou diz-que, você pode ter um bom resultado disso aí sim, mas vai precisar de uma estruturação, né, de um comprometimento seu muito prático, né. Por exemplo, não se deixe levar pelas emoções, né, por quê? Porque a gente tem isso aqui daí ligado ao sol da pessoa que é em câncer, tá? Então perceba que eu tô fazendo aqui um cruzamento muito avançado, tá bom? Se você se perdeu aí no cruzamento, não tem problema, tá? Isso aqui é mais pra quem é avançado pra entender como que a gente cruza com a natureza natal, né? E a diferença entre olhar, por exemplo, um Júpiter natal e um Júpiter em trânsito, tá? Então se você é iniciante e você quer saber, tá, só quero saber o direcionamento desse eclipse. Então você olha pro em trânsito, tá? Porque ele tá indicando o movimento que vai dar, certo? Você pode fazer isso pro seu pai, pra sua mãe, pra sua tia, pro seu namorado, né? Vai treinando se você está estudando astrologia e aí você vê o que está se manifestando nesses próximos 6 meses, tá? Perceba onde está tendo esse desprendimento necessário, perceba se tem alguma coisa ligada às crenças, né? Ligada às vezes ao seu propósito, porque tem uma questão jupiteriana aí, né? A sua verdade, né? Aí você pode, se você quer entender essa relação de propósito, de crença, de verdade pra você, aí você vai ver seu Júpiter natal, entendeu? Então você vai ver o que esse eclipse significa pra você. Mas o direcionamento dele, aí você olha aqui pra essa questão capricorniana e você já sabe que não só em Capricórnio ele vai andar e vai entrar em Aquário. Então, ok, a gente tem, por exemplo, aqui uma questão de trabalho que depois entra na 7. Então, existe um processo que, se for muito bem estruturado, se for levado com responsabilidade, entendendo realmente onde estão os limites, né? Ou às vezes a pessoa até, como isso aqui, né, tá passando por Capricórnio desde o final de 2017, início de 2018, que é Saturno, né? Às vezes a pessoa, ela tá passando já por esse processo e agora a gente tem a derradeira movimentação e depois pode vir a mudar o tom, né? Que pode, inclusive, até ser interessante porque vai fazer um trígono com o Júpiter natal da pessoa, tá? Então perceba que a gente pode ir afundando, né? Ou seja, afunilando a leitura especificamente para esse indivíduo, tá bom? Eu sei que isso é mais avançado, tá? Mas se você tá estudando, eu sei que esse tipo de aula, por exemplo, quando eu comecei, era muito difícil de ter, né? A gente só tinha aquela coisa, tá passando pelas 5, ok. Isso tem em qualquer lugar, né? Mas fazer esse cruzamento, aprofundar com o mapa do indivíduo, isso realmente é a parte técnica da astrologia, eu não achava. Então eu quero começar a mostrar mais, principalmente para quem quer realmente aprofundar, né, no que é realmente astrologia, e usar essa mandala como uma ferramenta guia para você, tá? Porque é incrível, quando você entende realmente os significadores, quando você entende esse movimento, né, de, por exemplo, veio de Capricórnio, vai para Aquário, aí você entende aquilo ali no seu mapa, é incrível como vai sendo uma bússola, assim. Lembrando que não é evidência, né? A gente tem um indicador. Por exemplo, a casa 7, eu tô falando de uma parceria comercial aqui, tá? Mas também pode ser casamento, aí teria que ver se a pessoa é casada ou não, se aquilo ali está dentro do escopo da vida dela, né? A gente tem que entender isso, o contexto pessoal é muito importante, né? Pode ser uma questão ligada a inimigos, né, destratores também. Então você pode ter um mapa de 3 pessoas que nasceram no mesmo momento, né? No mesmo exato momento, tem o mesmo exato mapa e ter manifestações diferentes, tá? Isso é totalmente possível porque é um mapeamento de possibilidades dentro de conceitos atrelados a um ponto só, tá? Bom, então se você quiser, pegue aí o mapa da galera, vai correlacionando, não tenha medo de errar se você está aprendendo astrologia, a gente começa realmente fazendo isso. Escreve, faz o seguinte, eu tinha um caderninho, né? Quando eu estava bem no início, que eu gostava de fazer, que eu pegava os mapas e aí eu ia fazendo e escrevendo, né, o que eu achava que poderia se manifestar,
né? Então aqui eu tô falando de uma astrologia mais prática, tá? Então assim, o que realmente pode vir a acontecer, tá? Não é muito como eu me sinto em relação a uma questão muito comportamental, tá? Porque isso depende muito da consciência individual, tá bom? E aí se eu tô analisando pra alguém, às vezes não tenho acesso àquela pessoa pra entender os processos dela, né? Não é um processo terapêutico, tá? Então, às vezes é legal você ver, se você não vai ter acesso à pessoa, mas você tá olhando a manifestação ali, você fazer essa questão meio tangível mesmo, tá? Agora, se você gosta da parte terapêutica, comportamental, pode ser feito também, tá? Só que aí é legal ter acesso à pessoa para você ter esse feedback, né? Que você não vai só observar. Por exemplo, aqui eu tenho uma questão, por exemplo, muito forte de casamento, de parcerias. Se eu convivo com a pessoa, eu vou saber se aconteceu alguma coisa, entendeu? Essa é a diferença, inclusive, quando me perguntam, Neme, mas eu uso signos inteiros ou eu uso plácidos? Eu gosto de signos inteiros porque eu gosto desse olhar prático. Agora, se você tá olhando por uma visão comportamental, evolutiva, espiritual, aí usa plácidos, tá? Só que sempre pensa que se você tá fazendo um mapa de alguém, você precisa daquele indivíduo ali te dando ferramentas para o entendimento dele. E às vezes nem ele mesmo sabe, porque quantas vezes a gente passa por situações que nem a gente mesmo entende aquilo, né? Então é um processo complexo, né, que envolve essa troca, né, holística, comportamental. Você pode fazer também, tá? E pode fazer no seu mapa também, inclusive você com os seus próprios processos ali, é muito válido, tá? É que em termos de estudo eu gosto dessa questão mais prática porque eu consigo enxergar na realidade, né? Então, se eu sei que, por exemplo, se essa pessoa é uma pessoa que convive comigo diariamente, né? Se acontece alguma coisa ligada a casamento, parceria, sociedade, ou alguma questão ligada a desafetos, inimigos, mesmo que que ela não venha desabafar comigo, que eu não tenha esse processo de conversa, de terapêutico com ela, se eu convivo com ela, eu sei, porque em algum momento vai se manifestar, eu vou enxergar, ou ela, né, de repente fala alguma coisa, tá? Mas não que eu precise ir a fundo, de repente, na questão mais emocional dela, tá? Então, para estudo é legal porque você tem esses marcos, né? E aí você vai treinando o conceito na sua cabeça. Por quê? Porque você vai vendo realmente como a realidade se manifesta, né? Outra coisa legal de fazer, principalmente com eclipses, que é muito fácil, entre aspas, é a gente ver no coletivo. Começa a observar aí as notícias agora, né? É que eu sei que a gente vai ficando meio deprê quando fica vendo muita notícia, né? Mas a gente sabe que os próximos 6 meses vão ser muito significativos, né? Principalmente pro Brasil, tá bom? América Latina, mas Brasil também, né? Então é uma maneira de estudar pra quem gosta aí, tá bom? Bom, é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu vou fazer mais essas análises práticas. Tô pensando em uma maneira de fazer com mapa de pessoas, né? Para auxiliar também, tá? Se você tiver alguma dúvida, né? Se você tá no curso de lunações, pode mandar sua dúvida lá. Lembrando que esse processo dos eclipses, eles fazem parte do processo de lunações, né? Então, ele é um eclipse que faz parte do processo da lua nova e depois da lua cheia em Sagitário daqui 6 meses, ó que interessante, tá? Então esse processo de desenvolvimento a gente pode ver no nosso mapa através desse raciocínio das lunações, tá? Então, e se você tiver dúvidas, manda lá no meu Instagram. Se você tiver dúvidas se está no curso de lunação, manda lá nos comentários e a gente vai batendo um papo, tá bom?